noite para todo mundo, né? Que decidiu deixar esse tempinho para estar aqui com a gente nesse momento. Só para todo mundo se situar um pouquinho, é legal a gente fazer essa introdução, né? Por que a gente está fazendo essa live? Muitos já sabem, né? Mas para quem não sabe, quem quer relembrar um pouquinho, em 2018, a ASAB, junto com o ICMBio, né, assinaram um acordo de cooperação técnica para a criação de um programa ex-situ de conservação para 25 espécies ameaçadas da fauna brasileira, entre mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes, e a gente pode afirmar que isso é um grande passo para a conservação da nossa biodiversidade. Uma das metas desse programa é organizar as informações sobre as espécies mantidas nos zoológicos, aquários e outras instituições científicas, envolvendo todas essas instituições em um grande programa de manejo cooperativo. Todas essas informações, elas ficam em um sistema e elas formam o studbook da espécie, né? E esse studbook é organizado e avaliado por um profissional técnico, que é o chamado studbook keeper. Por que essas informações são tão importantes? Porque é com base nelas, né, que os pareamentos são indicados e que a gente consegue atingir uma população com um número suficiente e saudável geneticamente para garantir que essas espécies jamais desapareçam, né? E além das instituições fazerem esse trabalho, é importantíssimo que toda a sociedade conheça isso que está sendo desenvolvido e participe, né? Principalmente que a sociedade entenda a importância dessas espécies, as principais ameaças, como que a gente pode contribuir para salvá-las da extinção. E é por isso que a gente está aqui hoje e vai estar também nas próximas semanas conversando com vocês, né? Para que vocês possam acompanhar esse lindo e importante trabalho que está sendo realizado por diversas instituições brasileiras, né? Então, já anota aí na agenda, coloca alarme no celular, bilhetinho na geladeira, dá o seu jeito, né? Toda quinta-feira, às 7 horas, vai ter a live aqui, falando um pouquinho de todos esses 25 studbooks. E para a live de hoje, os dois programas, os dois studbooks que a gente vai conhecer, são do Mico-Leão de Cara Dourada e o Sagui da Serra Escuro. Então, por isso, né, participando com a gente dessa live, a gente tem as studbook keepers Cláudia Gaiara e Mara Cristina Marques, e também a especialista do ICMBio, Mônica Montenegro. Então, sejam todas muito bem-vindas, né? E para começar a nossa live de hoje, eu vou pedir que cada uma se apresente, né? Conte um pouquinho aí da sua experiência profissional para que o pessoal possa conhecer cada uma de vocês, né? Então, vamos seguir uma ordem, né? Para ninguém falar todo mundo junto. Então, vamos fazer assim, Cláudia se apresenta, depois Mara, depois Mônica. Pode ser? Ok. Bom, boa noite para todo mundo. Sou Cláudia Gaiara, para quem não me conhece. Eu sou veterinária, trabalho no Zoológico de Guarulhos há 23 anos. Atualmente sou também presidente da ASAB, para quem não sabe. E trabalho com o Calitrix aurita já faz mais de 10 anos. E estou aqui para compartilhar um pouco, né, essa experiência, e muito feliz de estar com essas pessoas fantásticas e parceiríssimas, né, que é a Mara e a Mônica, que além de profissionais maravilhosas, são pessoas extremamente queridas e que a gente tem trabalhado muito bem junto, né, isso é uma grande satisfação. Bom, essa sou eu. Então, vamos lá. Então, eu sou a Mara, como alguns já me conhecem, né? Então, eu sou bióloga de formação, eu tenho um pouquinho mais de idade com a Cláudia, eu acho que do grupo aqui eu sou a mais idosa, digamos assim, né? Eu trabalho no Zoo de São Paulo há 30 anos, toda a minha carreira sempre foi voltada junto com os mamíferos, e eu trabalho com os micro-leões, as 3 espécies de micro-leões, há muito tempo. Mas, mais efetivamente, trabalhando com a questão da conservação e com o manejo de forma mais intensa, foi a partir de, acho que, 2009, 2010, quando eu comecei a participar mais das reuniões junto ao antigo comitê, né, que nós tínhamos do Comitê dos Micro-Leões, e eu comecei a aproximar mais. Então, como keeper, eu estou mais ou menos, acho que há uns 4 ou 5 anos, mais ou menos, para o Cara Dourada, mas trabalho com as outras 2 espécies também. E, nesse momento, também eu estou participando da diretoria da ASAB também, envolvida nessas questões todas, nessa batalha, né, Cláudia e Mônica. Também estou como presidente lá da APASA, da Associação Paulista de Zoológicos, e a gente está aqui para contribuir, né, e passar um pouco dessa informação, a importância dessa espécie junto ao programa.
Oi, pessoal, boa noite. Queria agradecer à ZAB, né, pela oportunidade dessa conversa aqui, acho que é muito importante para a gente divulgar, né, o que está sendo feito, porque conversa entre nós a gente tem quase todo dia, né, são muitas coisas para resolver, para definir, mas eu sou Mônica Montenegro, né, sou do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, então, que é um centro que trabalha com a conservação, né, dos primatas e com pesquisa. E eu estou com essas duas, com o mico-leão da cara dourada, eu também estou trabalhando desde que eu entrei no CPB, em 2004, né, com os comitês de espécies ameaçadas, né? Foi lá dos comitês que eu e Mara nos conhecemos, né, há muitos anos atrás. Sou primatóloga há muito tempo também, tenho mais de 20 anos na primatologia. O Aurita, né, Cláudia, a gente começou a trabalhar mais especificamente com essa espécie há pouco tempo, né, e aí a gente vai conversando aqui ao longo dessa horinha aqui sobre os planos de ação, sobre outras coisas que dizem respeito ao manejo e à conservação dessas duas espécies. Pronto, então já deu para a gente ver que hoje é só gente experiente aqui, né? Isso que é o importante. Então, agora a gente já conhece quem está participando, né? As nossas keepers, né? E especialista do CMBio. Então, vamos conhecer quem são essas espécies, né? Muitas delas são famosas, mas para garantir que todo mundo sabe de quem que a gente está falando, vamos conhecer, então, o mico-leão de cara dourado e o sagui da serra escuro. E aí eu vou pedir para cada uma das keepers agora, a Mônica também, se quiser complementar alguma coisa, para que elas nos digam um pouquinho onde que essas espécies ocorrem, se são exclusivamente brasileiras ou não, né? Então, pode ser primeiro também a Cláudia, depois a Mara, falar um pouquinho aí da ocorrência de cada uma das espécies. Quem Cláudia, começa? Pode ser você, Cláudia. Bom, então vou falar um pouquinho do sagui da serra escuro, que é uma espécie assim que, na verdade, ela não é tão conhecida das pessoas, né, como o mico-leão dourado, né, que já é um símbolo nacional de conservação, né? Então, o sagui da serra escuro, ele tem ele ocorre numa área muito pequena, pegando um pedacinho do Rio de Janeiro, um pedacinho de São Paulo, um pedacinho de Minas Gerais. Então, essa é a área de distribuição original do sagui da serra escuro. Bom, qual é um dos problemas dele? Justamente viver nessa área, né? Porque vocês sabem que é a região mais produtiva do Brasil, né? Onde a Mata Atlântica já está extremamente reduzida e fragmentada, né? Então, só para introduzir um pouquinho do que é a problemática, né, com a conservação do sagui da serra escuro. Posso botar a carinha dele? Pode. Para as pessoas verem? Então, Claro. vou pôr. Muita gente faz confusão com o Geoffroy, né? O sagui de cara branca. Isso é que nem mãe, né? Tem que mostrar ao filho. O pessoal fala que eu sou incapaz, né, de fazer uma palestra sem botar uma foto de Aurita. Então, esse aqui é o sagui da serra escuro. Coisinha mais linda, né? Aqui do lado esquerdo a gente tem um filhote. Esse tom avermelhado é bem característico no filhote, né? Quando nasce. Vocês podem ver, do lado direito é uma foto de um adulto. A pelagem dele já é bem preta, né? Mas o filhote é douradinho. Então, eles nascem ruivinhos, né? E vão ficar com essa carinha escura, né? E eles vão ficando com a carinha branca, que alguns chamam de sagui caveirinha, né? Parece uma caveirinha. Eu não gosto muito desse nome, mas parece mesmo uma caveirinha, né? Eu acho a coisa mais bonitinha. E essa face branca eles só adquirem depois dos 6 meses de vida, né? Então, essa é uma foto típica aí de um sagui da serra escuro. A pelagem bem preta, a cauda não está aparecendo, mas ela tem anéis, né? E a carinha branca e uns tufinhos discretos brancos. Aqui é uma outra foto, dá para ver melhor o tufinho, a boquinha suja de goma, que eles amam, né? E os 2 filhotinhos agarrados aí na mãe, no caso.
está apresentado. É. Então, agora é a vez da Mara apresentar seus filhos. Vamos lá, eu não tenho nenhum vídeo, nenhuma foto, né? Então já peço desculpas de antemão com relação a isso, mas tem uma foto muito relaxada desse bicho, né? Essa foto foi tirada, aqui. Você vai colocar, né? Mas ela foi tirada lá no SECFAL, no nosso centro de conservação, e mostra o quanto esse bicho está, né, numa posição de relaxamento, né? Olha aí, que belezinha, Cláudia, são lindos, né? Cada um com a sua característica, mas mostra um momento de relaxamento, um momento que ele está tomando sol, depois que fez a sua catação. Mas vamos lá falar um pouquinho dele, né? Então, o mico-leão de cara dourada é uma das espécies dos gêneros dos leontopithecus, que a gente chama. Então, nós temos o mico-leão de cara dourada, o mico-leão dourado, que também é muito conhecido, o mico-leão preto e o mico-leão da cara preta. Então, são as 4 espécies desse gênero, e infelizmente todas elas estão ameaçadas de extinção, todas elas estão classificadas na lista nacional de espécies ameaçadas. O nosso mico aqui, nosso sagui estrela aqui de hoje, é uma espécie endêmica da Bahia, concentrada mais nas regiões ali no sul da Bahia, uma espécie extremamente importante. Ele tem essa carinha já desde pequenininho, quando ele nasce, então essa característica dessa juba dourada já tem desde que ele nasce. A gente costuma dizer lá no zoo que quando é muito pequenininho parece um girassol, porque parece mesmo, né? Então é uma espécie que, infelizmente, aquilo que eu falei, está ameaçada de extinção aqui no Brasil. Ela é também criticamente ameaçada na região, na lista estadual ali. E as causas são as mais diversas, como qualquer outro primata sofre aqui no Brasil. Então, perda de habitat, fragmentação, a gente tem expansão de malha aviária, a gente tem tantas coisas. E uma característica do mico aqui é que, assim, eles vivem em grupos familiares, né? Então, são famílias numerosas que chegam até 12, 13 animais, mas é uma sociedade muito especial, né? Porque é um bicho que tem toda uma evolução de aprendizagem, então eles têm uma sociedade muito cooperativa, né? Desde os filhotinhos até os irmãos mais velhos, que aprendem desde muito jovem a cuidar dos seus irmãos, que vão ser futuramente bons pais. Então, assim, essa sociedade deles é muito interessante, né? Então, isso se repete as outras espécies de mico-leão, e acho que é uma espécie bem interessante. Então, ela também aqui devidamente apresentada, assim, bem sucintamente. Sim, queria só complementar, né, que como as 2 espécies elas estão em perigo de extinção, né, na lista vermelha nacional brasileira. Então, todas as 2 estão na categoria em perigo de extinção. E o sagui da Serra Escuro, ele também foi considerado uma das 25 espécies mais ameaçadas de primatas do mundo, né? Então, a cada 2 anos, a Sociedade Internacional de Primatologia se reúne para escolher quais são as 25 espécies mais ameaçadas por um período de 2 anos, né, para que o foco de conservação seja voltado para essas 25. E em 2017, o Calitrix aurita, o sagui da Serra Escura, ela entrou, né, nessa lista, infelizmente, dos 25 mais, né? E aí, por todas essas questões que a Cláudia colocou, né, a área que essa espécie ocorre, né, e não bastasse ser uma área super urbanizada, super antropizada, eles ainda têm, né, Cláudia, que conviver com, que a gente acho que vai falar um pouco aqui, com a invasão do primo nordestino, do saguizinho do Nordeste, que foi introduzido, né, desde o século passado, nessa região de ocorrência do sagui da Serra Escura e de outras espécies nativas dessa área de Mata Atlântica do Sudeste também. Né? Então, assim, além da pressão humana, infelizmente, essa espécie ainda sofre com o avanço dessa espécie introduzida também pelo homem, né? Sim. Bom, já falaram bastante coisa aqui dos animais, né? Quero dizer, quem está assistindo, se tiver alguma pergunta sobre o mico, sobre o sagui, sobre o studbook, já pode ir colocando aí nos comentários que a gente vai organizando. Mas antes da gente falar do studbook especificamente, dos PANs, do CPB, se vocês têm mais aí alguma curiosidade, talvez o hábito alimentar, aquelas informações básicas que as pessoas gostam de saber sobre esses animais. Já falaram, né, basicamente onde eles ocorrem, as ameaças, mas tem mais alguma informação sobre os animais que vocês queiram acrescentar?
Tá, eu vou compartilhar minha tela só para mostrar, reforçar uma coisa que eu acho que é extremamente importante que a Mônica colocou. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui a gente tem nesse mapinha a área de distribuição, então, do aurita, que é esse pedacinho pequenininho aqui, do jacos, né, nosso coleguinha nordestino, mais amplamente difundido aqui no Sudeste, vindo pelo tráfico, né, e solto em todos os lugares, aqui em São Paulo, qualquer praça que você vai, você acha essa figurinha aqui, e também o penicilata, né, que ele ocorre numa parte do Nordeste também, e numa parte da região central do Brasil, inclusive no norte do estado de São Paulo, né, mas ele também, aqui na região do aurita, ele também é invasor, né, porque eles não chegam a compartilhar a mesma área de ocorrência, diferente do que acontece com uma outra espécie, que é o Flavíceps, que ocorre aqui no Espírito Santo, né, em Minas, que aí ele hibridiza naturalmente com o aurita. Mas nesse caso, não. Eles acabam cruzando e vira essa coisinha aqui, que é muito bonitinho esse híbrido, mas o papel dele, né, no ecossistema, nas regiões onde deveria ocorrer a aurita, né, é que é a grande questão, né? Então, só para frisar aí essa coisa da importância que é, né, da gente entender que cada um tem o seu lugar, né, para viver, e a gente não pode estar transportando, né, os bichos de uma área para outra sem critério, né? Bom, eu vou tentar passar um videozinho aqui enquanto eu falo, porque é mais bonito, se eu conseguir. O pessoal também reparou aqui, a Cláudia está de ponta cabeça no seu vídeo, está aparecendo sua tela aí com o sagui e você está de ponta cabeça. Eu estou de ponta cabeça? Aham. Bom, então, como agora, a gente falou, agora voltou. A Mara frisou, os calitriquídeos em geral, né, que são esses pequenos macacos, eles pesam entre 300, 600 gramas, os micos são um pouco maiores, mas os auritas pesam por aí 400, 500 gramas. Eles vivem numa sociedade muito bem estruturada, né? Então, são grupos familiares, né? Os filhotes são criados por toda a família, né? Aqui a gente tem 2 filhotinhos que têm cerca de 1 mês, eles já saltam, são muito independentes, né? E é muito importante para eles, isso tem a ver quando a gente vai fazer o manejo da população, essa vida em família. E é muito importante que os irmãos participem da criação dos filhotes, porque aí eles vão aprendendo, eles são bem curiosos e sem vergonhas, a ser bons pais também, né? Então, isso é uma coisa importante. A alimentação deles, eles são animais onívoros, né? Então, eles se alimentam de frutos, eles se alimentam de goma, eles se alimentam de insetos e pequenas presas, né? Então, tem uma alimentação bem diversificada e que varia, né, dependendo da disponibilidade de alimento que existe na natureza, nas diferentes estações do ano. Uhum. Vou tentar parar aqui de compartilhar minha tela, mas agora não estou conseguindo. Parei. Desculpa, gente, eu não sou muito tecnológica. Falar alguma coisa dos seus, Mara? Vamos lá, dos meus não, né? Dos nossos animais, né? Os nossos animais que pertencem ao Brasil inteiro, isso que é importante. Falando um pouquinho deles, o que a Cláudia já comentou, mais ou menos o hábito alimentar é muito semelhante, mas algumas espécies de micos, eles têm a tendência a ser mais insetívoros, né? A gente pode reparar até os dedinhos mais afininhos, justamente para procurar os insetos. Eles têm uma preferência por isso, mas evidentemente que o recurso alimentar pode variar um pouquinho dependendo da estação, às vezes mais seca, às vezes com mais frutos, onde você tem a parte da primavera, onde você tem maior disponibilidade, mas eles são animais que se adaptam, né? A gente achava no passado de que eles estariam muito restritos a alguma área, mas tem se mostrado um animal bastante plástico, né? Ele está conseguindo se adaptar, embora as pressões sejam muito violentas, ele está conseguindo sobreviver de uma certa forma, mas o que a Cláudia comentou exatamente disso, uma das curiosidades, né? Os micos, eles são um pouquinho maiores, então a fêmea de cara dourada, ela é sempre um pouquinho maior que o macho, ela pesa mais ou menos uns 620 gramas, o macho pelo menos uns 604,
mas a curiosidade também das fêmeas, quando elas estão em período de gestação, elas quase podem chegar até 800 gramas, né? Então, elas ficam bem gordinhas, e a gente tem um período de gestação mais ou menos de 120 dias, e comparado às outras espécies de mico-leão, o cara-dourado ele tem uma prole até muito melhor, muito maior em número de indivíduos, quando a gente fala do mico-leão preto e dourado. Então, são cerca de, por indivíduos, pode ser, por cria, entre 1 a 3 indivíduos, mas a média são 2. E é isso que a Cláudia comentou, exatamente isso, a importância da presença dos irmãos mais velhos para ajudar na criação. Então, a mãe fica o tempo todo com ele ali, mas mais para a hora de amamentação, ela fica com ele na hora da amamentação, e na hora de carregar o dia inteiro, essa tarefa é do pai e dos irmãos. Por que isso é importante? Isso é importante porque se você priva um animal de ter esse cuidado com os irmãos, certamente ele vai ter muita dificuldade em ser bom pai e boa mãe. Então, às vezes, quando você priva, quando a gente evita de criar esses animais na mão, muito filhotinhos, às vezes é impossível, porque às vezes a mãe pode apresentar diversos problemas, ou não ter leite, ou o primeiro parto, ou ela rejeitar o filhote, você tem que, às vezes, cuidar na mão. Mas a gente sabe que a devolução para o grupo familiar tem que ser o mais rápido possível para que ele aprenda isso. Porque a hora que ele for mãe ou for pai, ele não vai saber o que fazer com o filhote, ele pode abandonar. A gente tem outras curiosidades aqui também, né? Então, assim, essa característica dele, né? Dessa juba é muito, muito específica dessa espécie. Então, as mãozinhas de outra cor, é um bicho super importante ecologicamente, tem o seu papel ecológico, e é um bicho que eu acho que é muito importante dizer que algumas ações que a gente vai falar um pouquinho mais para frente no nosso café, algumas ações importantes aí de questões de política pública nesse sentido, que algumas situações, alguns estados têm declarado algumas espécies dessa natureza como símbolo, patrimônio ambiental. E isso é importante porque ele acaba abarcando aquela espécie como uma espécie símbolo importante e ela acaba, nesse guarda-chuva, protegendo demais espécies. Então, acho que é extremamente rico e importante. Então, essa é uma das características que a gente tem aqui da família do cara-dourada, que é bem conhecida nesse sentido, né? E a gente vai falar de outros assuntos mais para frente, né? Para não atropelar ninguém. Bom, quem entrou aqui foi a colega da Mônica agora, a Rose do Senap, que também em breve estará aí presente nas lives, além de outras pessoas que já deram boa noite. Tá aumentando aqui o nosso grupo. Então, agora que a gente já conheceu melhor o mico-leão e o sagui, né? Vamos entender um pouquinho mais do programa em si, né, dessas ações de conservação. Então, agora eu vou pedir para a Mônica, né, falar um pouquinho melhor de qual que é o papel do ICMBio nesse processo, né, o trabalho que o CPB realiza, a importância de todas essas ações. Mônica? Oi, vocês estão vendo a minha tela? Não? Sim. Sim. Só tem que aumentar, talvez, um pouquinho. Meu mouse está falhando. Mas dá para ver ali a fotinho. Chegou? Isso. Então, né, vamos falar do papel. Né? O ICMBio tem o papel da conservação das espécies brasileiras. Né? E aí uma das maneiras, uma das ferramentas que hoje é considerada uma política pública nacional são os planos de ação para a conservação dessas espécies. E aí a gente, trazendo para a realidade dessas duas, né, que a gente está conversando hoje, do mico-leão da cara-dourada e do sagui da serra escuro, a gente tem o Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Primatas da Mata Atlântica e da Preguiça de Coleira. Né? Então, esse plano de ação, o que é um plano de ação? Né? É um instrumento que reúne não só o poder público, mas como a gente procura trazer toda a sociedade para participar da elaboração de um planejamento de ações para a conservação dessas espécies ameaçadas. Né? Então, a gente tem nos planos de ação, a gente tem a participação das 3 esferas de governança, né? Então, a gente tem participantes da esfera federal, estadual, municipais, a gente tem o pessoal do terceiro setor, a gente tem universidades, centros de pesquisa, então todos trabalhando, pensando juntos em ações para a conservação dessas espécies. Né? Então, nesse daí, nós temos no plano de ação para os primatas da Mata Atlântica e a preguiça de coleira, nós temos 14 espécies, que são 13 primatas, e a preguiça.
né? E aí, como eu já falei, essas duas estrelas de hoje estão aí com a gente. E aí, dentro das ações que a gente planeja, tem ações de pesquisa, que a gente tem muita coisa que a gente ainda não sabe sobre essas espécies, que a gente precisa entender para poder traçar as nossas ações de conservação mais assertivas possível, né? Então, a gente tem ações de pesquisa sobre distribuição, sobre ecologia, sobre dinâmica populacional, a gente tem ações de educação ambiental, de sensibilização, de articulação interinstitucional, né, de mitigação de impactos, e a gente tem as ações mais propriamente falando aqui, para o nosso tema de hoje, de manejo, né? E de manejo, principalmente o manejo integrado, que integra o manejo dessas espécies in situ, né? Que seria o manejo da natureza, com o manejo ex situ, que é o que a gente vai falar mais hoje aqui dos studbooks, né? Que é o manejo em cativeiro das espécies, sempre visando, sempre pensando como fim, né? Que a gente quer é preservar essas espécies, conservar essas espécies no seu ambiente natural. Então, essa ferramenta, né, que é o plano de ação, que a Mara, que a Thaís, que a Cláudia e que várias pessoas, eu garanto, que estão assistindo aqui, são colaboradores, né? Sim. O pessoal começou a colocar aqui algumas questões já para a gente ir discutindo, né? Então, a gente já entendeu um pouquinho aí do CPB, dos PANs. Antes de entrar nessas questões, comentários, perguntas que estão surgindo, eu vou, então, para que a gente entenda melhor os studbooks, né? Para saber um pouquinho como é que está a situação hoje de cada um deles, o número de instituições, participantes que a gente tem, um panorama geral da população, quantos indivíduos, faixa etária, né, a procedência desses animais que hoje já estão integrando o studbook. Então, Mara, Cláudia, se vocês puderem falar um pouquinho disso com a gente. Eu só antes, eu acho que era importante a gente falar do acordo de cooperação, talvez. Vocês querem que eu fale? Que a Thaís começou a falar, né? Quando abriu a live, ela falou um pouco, mas eu acho importante a gente frisar desse acordo né, que foi assinado em 2018 com o ICMBio, a ASAB, né? E o MMA, onde a gente previu 25 programas de conservação, né? E dentro desses programas de conservação, nós temos desses dois primatas, e dentro disso, são programas de conservação ex situ, e aí dentro desses programas a gente tem, então, uma das principais, né, ferramentas, que são os studbooks, né? Que são esses livros de registros sobre a vida dos indivíduos mesmo, né? E aí eu vou deixar as duas especialistas né, entrarem mais nesse assunto aí. Ok. Eu começo, então? Então, vamos lá. Bom, falar um pouquinho, mostrar um pouquinho do... Eu tenho que contar um pouco a história, né, do como começou. Enquanto eu vou falando, vocês vão vendo os auritas que são mais bonitos. Aqui é um grupo, né, um grupo familiar, lá do Zoológico de Guarulhos, né? Então, para vocês, eu quero que vocês se apaixonem por eles como eu me apaixonei. Bom, a gente começou a trabalhar com Calitrix aurita em 2009, né? O zoológico. Na verdade, a gente começou com atividades in situ, né, fazendo levantamentos de fauna para o município. A gente descobriu que a gente tinha o aurita vivendo lá em Guarulhos, populações puras, né, numa área bem remota do município, né, onde não tinha invasores, quase não tem população, cidade, né, área urbana, eram sítios, e a gente descobriu esse bichinho lá. Nessa época, surgiu, a gente tinha recém construído a quarentena do zoológico, e aí a gente recebeu um pedido do IBAMA para quarentenar dois animais, na verdade, porque a ideia era soltar. Porque ninguém conseguia criar Calitrix aurita.
né? Então, tirando a experiência do CPRJ, né? Não sei se tem alguém aí do CPRJ, o Piscinati, né? Que é uma referência mundial em primatas, né? Mas mesmo ele dizia que era um bicho muito difícil de trabalhar em cativeiro, que era muito complicado e que não via, né, no cativeiro uma perspectiva para eles. Bom, aconteceu que isso acabou dando início a uma... Aqui é só para mostrar um bebezinho, né, que a gente... às vezes tem que criar na mão, esse animalzinho nasceu de uma cesariana e a mãe rejeitou, né? Então, esse é um dos primeiros que a gente criou em cativeiro. Aí eu vou mostrar esse gráfico só para contar um pouquinho da história, né, do que aconteceu. Bom, então a gente, com essa história, né, esse grupo e esses animais que acabaram chegando, a gente teve que fazer uma série de investigações, né, do que estava acontecendo com esses animais. E foi aí que a gente começou a ver que a questão da hibridação, né, era uma coisa muito séria para eles, e que os animais estavam desaparecendo da natureza, né? Isso coincidiu a gente começou em 2009, mas para vocês verem, existiam cerca de 3, 4 animais em cativeiro, de vez em quando até teve um nascimento, mas era uma coisa super eventual, ninguém nascia porque, sei lá, né? E isso se manteve assim por muito tempo. O primeiro registro do Studbook, que é esse livro onde a gente registra toda a história da população e a vida de todos os animais vivos e mortos, né, é de 2001. O primeiro mantenedor, né, que conseguiu mais sucesso foi lá o CPRJ, né, no Rio de Janeiro, Centro de Primatologia, e depois a gente começou a reunir várias pessoas, e a partir de 2012, 2011, a gente começou a receber muito bicho de natureza. A gente não sabe o que aconteceu nessa época, e chegava animal atropelado, chegava animal ferido, e aí a gente acabou ganhando uma experiência na manutenção desses animais, e começou a aprender, né, muita coisa com esses animais que acabavam chegando no cativeiro, né? Em 2014, a gente teve o primeiro workshop, né, que o CPB promoveu junto com a Durrell, que foi lá no Centro de Primatologia, que foi quando a gente começou a infernizar a vida do CPB por causa de Calitrix aurita, né, Mônica? E aí a gente começou a falar, e aí foi muito legal, tinha um pesquisador do Rio de Janeiro também, apaixonado pelo aurita, né, e o Rodrigo Aurita, a gente chama ele, e aí isso começou a se formar uma grande rede, né? E eu acho que isso é o mais bacana de todo esse processo. A história da conservação da aurita sempre foi extremamente colaborativa, né? Sempre trabalhando junto, quem trabalha in situ, quem começou a trabalhar ex situ, né? Os órgãos envolvidos, o IBAMA na época, e depois da estadualização, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São Paulo, do Rio de Janeiro, e agora mais recentemente de Minas Gerais. Então, hoje a gente tem um grande grupo que abarca gente nos 3 estados de ocorrência, né? E por isso a gente conseguiu essa evolução da população. Eu vou deixar... Então, isso é só o começo da história, depois eu falo do status da população. Deixa a Mária falar um pouco, senão eu vou monopolizar a história aqui. Na verdade, quem é apaixonado, né, Cláudia, esquece do tempo e você começa a falar, e porque a gente faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa rotina, entre outras espécies, mas a gente tem um pouco mais de esforço e concentração com relação a isso. A história do mico-leão, ela não é tão belíssima assim nesse sentido, né? Então, como a gente comentou um pouquinho, o mico-leão de cara dourada, os primeiros indivíduos que estavam em zoológico, o professor Adelmar, né, grande primatologista, acabou começando a estudar os micos-leões de cara dourada, um casalzinho que tinha em 61 lá no Zoológico do Rio de Janeiro. Começou a estudar a questão de comportamento, observar, e em função de todas essas pressões e ameaças que a espécie começou a sofrer, fragmentação, perda de habitat, então começou a se pensar em estabelecer uma colônia
né, que a gente chamava de colônia, mas uma população em cativeiro, mas não se sabia ao certo qual que era o objetivo, que é isso que entra em umas ações que a gente vai falar um pouquinho, porque que a gente tem espécies que a gente fala de cativeiro, mas hoje a gente aplica mais sobre cuidados humanos. Por que elas existem? Por que elas estão lá? Porque para as pessoas que não estão familiarizadas com o sistema, por que esses bichos estão no cativeiro? Por que vocês não soltam ele? Né? Então, vocês recebem de confisco, por que não devolve para a natureza? Aí a coisa é mais complicada. A Mônica já falou algumas questões importantes de linhas de pesquisa que precisam ser estudadas. Uma das questões pontuais também é a questão sanitária, né? A gente está passando aqui por um momento que a gente vai falar mais tarde, e isso tem uma influência muito grande. Mas voltando à história dos micos, era necessário estabelecer essa população para se entender melhor e para tentar salvá-la naquele período, naquela época. Tanto é salvar a palavra que se tinha, porque hoje nós temos outras terminologias e outras ferramentas que a gente pode aplicar. Naquela época era tentar salvar o máximo de bichos possíveis. Esses animais vieram para os zoológicos nessa época, só que nesse período existiu uma explosão muito grande da reprodução, porque, como eu falei para vocês, das 3 espécies é o que mais se reproduz e é mais estável. Muitos desses animais acabaram sendo traficados para fora do país, né? Uma população gigantesca, e além de ser o tráfico ilegal, o comércio ilegal desses animais acabaram parando na mão de colecionadores particulares e ficaram sem nenhum retorno com relação a isso. Então, preocupado com isso e tendo essa visão toda, na época o IBAMA, então, resolveu criar o Comitê de Recuperação e Manejo para, inicialmente, na questão do mico-leão de cara dourada, trabalhar nessa questão do repatriamento desses animais, porque eram muitos. Então, na década de 80, quando eles estabeleceram isso, criou esse comitê e muitos animais conseguiram ser repatriados para o Brasil. E muitos deles tiveram a sua destinação como zoológicos, né, para estabelecer e reforçaram essa população que já tinha. Bom, muito bem. Né, passando por todo esse período, e aí construindo modelos melhores, e hoje a gente tem uma segurança muito maior, e acho que foi muito importante no sentido da criação do ICMBio, que direciona as questões de proteção da fauna ameaçada, não é só a questão do IBAMA que tinha fiscalização, mas é a função dela cuidar das espécies ameaçadas, e isso deu um poder maior, uma força maior para que a gente pudesse rastrear esses animais na flora e evitar que esses animais fossem traficados, assim como aconteceu com o mico-leão dourado. Então, na época, o Japão, Bélgica, eram um dos países que mais tinham esses animais sem origem, eles apareciam por lá, reproduziam, né? Então, às vezes, você não tinha conhecimento específico de que você não podia reproduzir irmão com pai, então você tinha uma colônia pequenininha, uma família que ia se reproduzindo até onde dava. Né? Isso que a gente fala de depressão genética, é o que a gente fala em que você reproduz muitos esses animais, se você não tem uma variedade genética, você vai perder aquela família, você vai perder aqueles animais. Então, foi feito todo um esforço e, através dessa criação desse comitê, foram criadas outras linhas de trabalho em comitê para trabalhar com as outras espécies. Pois bem, então, isso que a Cláudia falou, dessa questão cooperativa, é a que faz a extrema diferença para que a gente consiga trabalhar com espécie. Né? Então, de forma solidária e cooperativa, eu acho que todo mundo tem um papel importante. Falando um pouquinho, que eu vou me antecipar, porque eu procuro hoje deixar um espaço maior, como a gente tinha comentado antes para o Aurita, que é uma espécie que é muito pouco conhecida, né? E é importante que a gente saiba o quanto ela está criticamente ameaçada, não que o mico cara dourada não tenha essa importância, mas é fundamental a gente aproveitar que temos uma audiência de pessoas que é da área, que não é, para que conheçam e nos ajudem nessa tarefa. E a gente hoje tem uma situação melhor em que, com relação ao mico-leão de cara dourada, depois que estabeleceu o programa de cativeiro ou sobre cuidados humanos, hoje a gente tem cerca de 466 micos-leões de cara dourada no mundo. Entre, mais ou menos, acho que são 106 instituições no mundo e 22 países. Hoje eu considero o programa do mico-leão de cara dourada um sucesso, tanto quanto o mico-leão dourado. E uma das metas era que a gente atingisse uma população estável, geneticamente, demograficamente valiosa, com cerca de 90% da retenção desse material genético por 100 anos. E em 91, isso seria mais ou menos 500 micos para atingir essa meta. E em 91, a gente conseguiu chegar a 540 micos, ou seja, a gente superou a meta. Então, significa que nós temos uma população estável, sustentável e, mais do que isso, pronta. Não é só para estar bonitinha, para estar lá no cativeiro para as pessoas olharem. Ela tem uma série de funções diretas e indiretas. Diretas no sentido, quando você trabalha com a questão de conservação, que você precisa de um revigoramento genético, ou seja, alguns indivíduos precisam voltar para a natureza
para ajudar geneticamente a população que vive lá. Ou por uma reintrodução, assim, no momento alguma população sumiu daquela área e ela já esteve lá, você retorna com aquela população. Eu estou falando de uma maneira bem simplista, porque o processo não é fácil. Mas essas são algumas ações diretas, mas tem outras ações indiretas que tanto o aurita, outras espécies de primatas são importantes. A questão da educação ambiental, como a gente já falou, estabelecimento de protocolos. Hoje, algumas pessoas sabem como lidar com os micos em vida livre, justamente porque teve a experiência de como lidar com eles em cativeiro, né? Qual é o manejo, qual é o manejo anestésico. Então, acho que é importante esse papel. Tem importante também, da gente fala de advogar pela espécie, que é aquilo que eu comentei um pouquinho mais anteriormente, de que a espécie pode se tornar símbolo daquela região, para que ela pode abarcar outras espécies que precisam de proteção. Então, hoje eu considero o mico-leão de cara dourada um programa de sucesso, mas que ele só funcionou porque ele é de forma cooperativa e solidária. Então, as instituições internacionais ajudaram muito com relação a isso, muitas zoos internacionais utilizam o mico-leão de cara dourada como sua espécie, assim como a Cláudia falou aqui de Jersey, né, puxando um pouquinho para o outro irmão aqui, que é o mico-leão preto. Hoje, por exemplo, o símbolo do zoológico de Jersey é o mico-leão preto, né? Então, eles bancam, eles trazem fundos para dar suporte a outras espécies. Então, quando a Cláudia também falou aqui da questão da oficina, quem bancou essa oficina para nós todos foi Jersey, né? Então, essa é uma maneira também dessas espécies trazerem fundos para as espécies que a gente está trabalhando, mas para as outras espécies. Então, acho que esse é um pouquinho desse, digamos assim, desse desfecho que foi positivo vindo de uma situação de tráfico, né? Hoje a gente tem outras formas, a gente tem outras formas de controlar isso. Então, por exemplo, a CITES é um documento fantástico nesse sentido, de que qualquer animal que saia do país, a gente tem que justificar absolutamente tudo, e se não tiver justificado, ele não sai. Então, tem a questão do comitê científico, que é presidido aqui pelo ICMBio, que avalia todas as recomendações, e olha que eu falo para você que não é fácil, porque quando a gente submete as recomendações para outras instituições, a gente submete para o ICMBio avaliar aquilo, e eles nos fazem perguntas que é extremamente importante para que eles entendam o processo. Se eles não conseguem emitir as autorizações, é porque eles também não conseguem entender o processo. Então, só conseguimos trabalhar em conservação quando a gente trabalha de forma solidária e cooperativa, seja na integração ou de qualquer forma de ação que seja direta ou indireta. Vale muito. Dá tempo ainda. A Mara falou que são mais de 400 micos-leões, né? 22 países. Você tem um panorama da situação do sagui, Clau? Tenho! Então, primeiro eu vou mostrar ele lindo mais uma vez, para todo mundo ficar apaixonado, né? Então, pulou. O sagui da Serra Escuro, né, uma característica que a gente notou, né, observando o comportamento deles, tanto no campo quanto no cativeiro, é que eles são extremamente tímidos. Né? Então, no mato, esse bicho pretinho, pequenininho, você não enxerga, né? Ele para e ele fica imóvel até você passar, né? Então, é difícil. E isso talvez seja um problema para eles também, né? Porque a competição com os invasores acaba sendo desfavorável a eles, né? Porque a gente nota menos agressividade, a gente nota que eles são um pouquinho diferentes, né? Mas aqui os dois bebezinhos, eu vou mostrar. Vou voltar para o meu gráfico. Bom, então, como a Mara colocou bem, né? A partir do workshop lá que teve em 2014, que o Zoo de Jersey, né, Durrell, bancou e reuniu um grupo de pessoas, e esse workshop foi se repetindo, né? Repetiu, teve 2014, 2015, 2017 e 2019. Em 2015, a gente começou a falar da população em cativeiro de aurita como uma coisa possível, né? Porque a gente já tinha alguns animais em cativeiro, mas a gente não chegou ainda nem perto da meta do que seria uma população sustentável. É claro que tem uma diferença gritante, né, do tempo em que tem sido trabalhado o programa dos micos-leões, né, do dourado, do cara dourado,
e mesmo do preto, mas o aurita é muito recente. A gente pode dizer que a gente começou a ter uma população a partir de 2014, 2015, que a gente tinha um número de animais com que era possível trabalhar. Porque nesse tempo, teve uma época que a gente só tinha machos, na outra a gente só tinha fêmeas, né? E você não consegue ainda, né, reproduzir sem ter casais, né? E nesse workshop, em 2015, a gente teve uma ajuda bastante grande também da Jennifer Mickelberg para ensinar para a gente como era montar o Studbook. E a gente montou, né, com pouquíssimos animais que a gente tinha vivos, mas com todo o histórico dos animais que a gente tinha, que tinham passado, né, por diferentes instituições, a gente montou o primeiro Studbook em 2016. E aí a gente começou a enxergar um pouco melhor o que a gente podia fazer, né, por esses animais. Aí a gente começou a discutir pareamento, quem tinha macho, quem tinha fêmea, colocar esses bichos juntos, né, e começar a organizar um pouco essa população. O primeiro Studbook a gente conseguiu fazer em 2017, né, com uma cooperação super grande da Silvia, lá do CPRJ, a Jennifer, o Rodrigo, e quem eram os mantenedores, que na época eram 3 instituições, né? Super pouco. Bom, de lá para cá, entre erros e acertos, muito aprendizado, né? A gente estabeleceu uma meta de até 2017, 2021 a gente ter 60 animais, né? Então vocês veem que ainda era uma meta bem tímida, né? Que a gente não chegou ainda, né? Mas a população hoje, ela tem 45 animais, tá? Uma coisa interessante da gente ver é que esses animais que vinham da natureza, né? Aqui está escrito wild capture, mas ninguém foi no mato capturar bicho, né? Para levar para o cativeiro, né? A gente trabalhou com animais resgatados, né? Então, indivíduos que chegavam nos centros de triagem ou em outras instituições, no próprio zoológico, né, que alguns zoológicos acabam trabalhando como centros de triagem, né, e que eram animais que chegavam sozinhos, muitas vezes feridos, ou jovens, sozinhos, né? Você não tem como soltar um primata social sozinho, né? Isso é condená-lo à morte. A vida em sociedade, né, para esses animais, é uma estratégia de sobrevivência, né? Então, para você fazer soltura, você tem que ter um grupo coeso, né, que vá se manter junto para se defender das ameaças que eles têm na natureza. Bom, eu sei que a gente começou a aprender, né, como esses bichos viviam, né, o que eles precisavam comer. O grande desafio foi acertar a nutrição desses animais nas instituições, né? A gente mudou muita coisa, né? Hoje eu tenho uma dieta estabelecida para eles, eu dou muito inseto, né? A gente investiu muito num biotério de insetos, que hoje produz 80 quilos de inseto por ano, para alimentar esses bichos, né? E aí a gente conseguiu sucesso reprodutivo. E aí vocês podem ver que essa linha azul mostra os nascimentos, né, sob cuidados humanos, né, o nascimento nas instituições. Eu não vou ficar falando zoológico, porque, na verdade, grande parte da população hoje desse programa não está em zoológicos. A gente trabalha com criadores científicos, né, e zoológicos, e centros de conservação. Então, hoje a gente tem 5 instituições que mantêm Caritrix aurita, né? Então, é o Zoológico de Guarulhos, o Centro de Primatologia, é tão pouco que dá para eu nominar, o Centro de Primatologia do Rio de Janeiro, o criador da Univap, São José dos Campos, o SECFAL, da Fundação Parque Zoológico de São Paulo, o Zoológico de Alfenas tem um animal, e agora a gente vai ter também um centro lá em Viçosa, né, que vai também participar do programa, sendo o foco lá em Minas. Tá? Então, hoje, o que é interessante a gente ver? Que hoje, o número de animais vivos, né, aqui são os animais vivos, nascidos em cativeiro, já ultrapassou o número de animais que vieram da natureza, né? Isso mostra que a população
ela está mostrando, né, um crescimento e que esse crescimento está sendo sustentado não por importação de animais da natureza, mas pela reprodução, né? Então, isso é extremamente importante. A gente ainda tem muita coisa para aprender, né? Mas desde 2017 a gente já está fazendo recomendações de pareamento, né? Recomendações de movimentação de animais, e essas recomendações estão sendo cumpridas em 100% dos casos, né? Este ano está um pouquinho mais complicado da gente fazer as recomendações, porque por causa da pandemia, o trânsito, né, de pessoas e de primatas, ele está mais complicado. Então, o que a gente tem que fazer? A gente usa os dados desse Studbook, que é esse livro de registro genealógico, para entender quais seriam as melhores possibilidades de pareamento, né? Tanto do ponto de vista genético, quanto do ponto de vista demográfico. E aí a gente tem que considerar várias coisas, né? Posso continuar falando disso um pouquinho, de como a gente faz isso? Bom, a gente parece que é fácil, né? Você coloca os dados lá no programa, aí você joga no PMX, aí vem lá uma tabela imensa com um monte de números, e você faz os pares e está tudo certo. Só que não é bem assim, né? Deixa eu aproveitar, já que você vai falar disso, a gente já tem um comentário, quase pergunta, que é mais ou menos essa questão, né? O Robson coloca que esse mapeamento feito é muito importante para não ocorrer cruzamento de indivíduos da mesma família, né? Então, acho que é mais ou menos nesse sentido que você vai falar da importância de organizar todas essas informações, já acaba, né, ajudando um pouquinho nesse comentário que ele fez. Sim, isso é extremamente importante. Então, duas coisas que a gente tenta evitar para manter a saúde da população. Evitar a consanguinidade, que é o cruzamento entre parentes, ou seja, cruzar indivíduos da mesma família, né? E evitar a perda genética, né? Que ela acontece, né? Quando você tem uma população pequena. Então, o que a gente tenta fazer? A gente precisa muito das informações básicas, de onde aquele animal veio, se ele chegou com mais um indivíduo, se ele é parente desse indivíduo ou não, se foi um grupo inteiro que foi resgatado, você tem que saber que esse grupo é todo aparentado, e isso vai ser levado em conta quando você for fazer os pareamentos, né? Então, esses programas de computador, eles nos ajudam a enxergar essas relações. E aí, os numerinhos mágicos, o que eles dizem para a gente? Se você cruzar esse com esse, você está causando consanguinidade ou não, você está aumentando a variabilidade genética da população como todo ou não, tá? Mas tem outras coisas que a gente tem que considerar, porque são seres vivos, às vezes um não vai com a cara do outro. Todo mundo que trabalhou com primata sabe disso, que às vezes o cara simplesmente não vai com a cara do outro, e não há o que faça para eles se entenderem, né? Você tem a questão de distância. Quanto esse animal vai ter que viajar para ser pareado, né? Então, quanto isso vai ser de custo para o bem-estar desse indivíduo? São grupos familiares, não é tão simples quanto você pegar um animal solitário que este ano ele casa com um, o ano que vem você pode parear ele com outro. Esses animais criam vínculos, e esses vínculos têm que ser respeitados. Eles vão viver num grupo estável, eu tenho um grupo de 8 indivíduos. Por que esse grupo é estável? Porque é uma família. Bota um sujeito diferente ali para você ver o que acontece, né? Quem trabalha com primata sabe disso muito bem, né? Então, o Studbook ele é uma ferramenta que ajuda você a tomar as melhores decisões, né? E isso não pode recair só sobre a cabeça do pobre do Studbook Keeper, de assumir toda essa, porque você está lidando com o futuro de indivíduos, com a vida de indivíduos, com o futuro de uma espécie. Né? Então, esse trabalho tem que ser conjunto. E aí que a gente discute entre a gente, discute com as instituições e discute com o pessoal do CPB se essas são realmente as melhores movimentações, a melhor estratégia. Às vezes, a gente tem que decidir que um casal não deve reproduzir, porque aquele casal ele já está tão representado, ele já teve tantos filhos, né, que ele está desbalanceando a população,
né? E a gente precisa que outros casais reproduzam também, porque aquela população que a gente tem nas mãos, ela tem que ser uma representação da população que existe no cativeiro. É isso que a gente quer salvar, é isso que a gente quer conservar, né? Então, isso é o trabalho do estúdio Bookkeeper. Ele tem que conhecer os indivíduos. Eu conheço, eu sei quem é o bicho que eu nunca vi, que vive lá no CPRJ, né? Eu sei quem é porque você entra tanto naquela população que você passa a conseguir enxergar o todo, né? E saber o que é melhor fazer naquele momento. Então, realmente é isso. O princípio básico, você não vai cruzar parente. Pode ser que em algum momento você tenha que casar primos para que a população não colapse, não desapareça? Pode ser, mas até isso vai ter que ser feito com extremo cuidado. Respondi? E já foram surgindo outras perguntas nesse sentido, então já vamos emendar, e aí se Mara, Mônica quiserem comentar alguma coisa também, tenho 3 perguntas que eu já vou fazer juntas, porque elas todas são sobre esses assuntos. A Júlia Nigro pediu se vocês podem falar um pouquinho sobre os híbridos, né? Tem diversas questões com eles, principalmente com o Jacos e com o Penicillata, por exemplo. Aí a Marina Monteiro perguntou se é preciso fazer também análise genética, quando não há certeza do parentesco. E a outra pergunta dessa área, da Carolina Vanin, é se nesse levantamento de padrões fisiológicos e genéticos, né, relacionados à questão de reprodução, também é realizado algum estudo sobre dosagens hormonais. Então, falar dos híbridos, se tem análise genética quando não há parentesco, e se é realizado dosagens hormonais nessas questões de reprodução. Mara, quer falar das análises? Vamos lá. Então, eu falo depois dos híbridos. Tá bem. Só retomando aqui o último dado que eu fiquei de passar, quando a gente falou naqueles 446, só aqui no Brasil a gente tem 162 animais. A gente está com 16 instituições participantes, é um número considerável. E a Mônica e a Cláudia explicou muito bem como é que é, de forma geral, que a gente trabalha com essa avaliação e com relação às estratégias que a gente tem, que hoje a gente fala do PMX, que é um programa de computador que nos ajuda a avaliar estatisticamente as melhores condições. Mas, assim, eu endosso aquilo que a Cláudia comentou, de que não adianta você fazer o parentesco genético nível 1, que é o bicho especial, o bicho top. Se não tem todo o estudo de comportamento desse grupo, ele não vai reproduzir da mesma maneira se você tivesse pareado ele com um indivíduo que tivesse um valor genético não tão importante quanto. Às vezes, eles formam famílias com animais que você acha que não é o top. Então, dependendo de onde vai o perfil do seu programa, do mico-leão, ou seja, do sagui, você tem que reproduzir, porque ele tem que ter maior variabilidade genética, então você procura os animais mais valiosos geneticamente para você trabalhar, ou se demograficamente ele é mais importante, e o valor genético ele fica secundário. Quando a gente trabalha com um N, com populações muito pequenas, como o outro primo do mico-leão, a gente, no momento, é aquilo que a Cláudia falou, a gente procura não, realmente, é premissa não reproduzir animais aparentados, mas animais que tenham um relacionamento mais distante, é possível sim, porque a gente precisa de N. Então, outra coisa importante que a Cláudia comentou, nem sempre esses animais vão ter reprodução, em algum momento eles têm que parar. Quando eu comentei de que a população chegou em 91 a 500 e pouco que a gente superou, tem uma questão, outra coisa importante, se a gente tem recinto disponível, se as instituições estão habilitadas para trabalhar, se os técnicos sabem o manejo, porque você tem que diminuir, às vezes, a população e mantê-la estável, porque você acaba não tendo mais local para receber esses animais e mais parceiros, isso é uma coisa. A ferramenta molecular, ela é uma coisa muito recente. Até bem alguns anos atrás, essa avaliação que a gente tem de estatística era a nossa única ferramenta, mas o que a gente confiava 100%? No manejo da pessoa que faz e trabalha com esse mico. Então, ele sabe o que a Cláudia comentou, exatamente quem é o pai, quem é a mãe, quem é a família, ele tem esse envolvimento. Então, quando a gente manda as informações e solicita, normalmente as pessoas conhecem o seu grupo de trabalho. E aí, baseado nisso, a gente constrói toda essa avaliação. A ferramenta molecular, além de descobrir a questão da paternidade, que muitas vezes você tem dificuldade em grupos grandes, porque às vezes você acaba tendo animais que eventualmente podem se reproduzir, é uma questão de paternidade, então pode ajudar. A avaliação molecular ela é uma ferramenta que vem para somar. Ela não é a única também, porque ainda ela está em construção para muitas espécies, ela não é a única. Então, eu acho que trabalhar com o que a gente trabalha, associar a ferramenta molecular, ela é fundamental.
Outra importância da ferramenta molecular também é que, em algumas situações que a gente tem, por exemplo, de animais confiscados de tráfico, ela ajuda exatamente a gente a descobrir a origem de onde esses animais vieram. A gente teve algumas situações de animais confiscados e que a gente precisava saber mais ou menos onde esses animais estão saindo, para que a fiscalização possa atuar e para que a gente possa reprimir isso. E a gente hoje tem conseguido localizar aonde esses animais possivelmente estão saindo, né, de vida livre, seja como pet, né, para ter pet, que isso é muito comum também, seja para a questão do tráfico. Então, a ferramenta molecular é bastante importante com relação a isso. E um detalhe que eu vou deixar para a Cláudia comentar a respeito da hibridização, que também acontece, né, ou seja, a invasão por espécies que não são da região, que a gente chama de alóctonas, ou espécies que são invasoras. A gente teve, alguns anos atrás, um caso muito curioso que causou um problema por anos, de uma espécie ameaçada de extinção que foi introduzida no local de uma outra espécie ameaçada de extinção. A gente está falando do mico-leão de cara dourada, que foi introduzida numa região do mico-leão dourado. E a gente acha que as pessoas que trazem esse animal têm, sabe, eu quero ter, mas agora eu vou abrir a gaiolinha, eu vou fazer a soltura desse animal, que bonito, vai para a natureza. Assim, o impacto que teve a soltura desse animal na área do mico-leão foi desastroso. Vários programas foram feitos, vários projetos para retirar esses animais da natureza, teve muita hibridização de alguns animais, alguns bichos que a gente não sabe nem identificar direito o que é. Então, às vezes, o manejo equivocado ou uma soltura equivocada pode causar um dano maior do que simplesmente você fazer um trabalho dessa natureza. Então, a questão da espécie invasora não é só para o cara dourada, mas é para todas as outras espécies, é um problema seríssimo, e sim como a invasão das espécies domésticas, trazendo doenças e predação desses animais, é outra coisa extremamente importante, e que hoje a gente tem que gastar um esforço, uma energia em política, para trabalhar com a questão das exóticas invasoras. As exóticas não necessariamente são espécies que vêm de fora do Brasil, mas espécies que não ocorrem naquela região. Então, vocês imaginam o sufoco que é lidar com uma espécie ameaçada de extinção, onde ela é invasora numa outra área de ameaçada de extinção. Então, é um problema muito sério. Então, a questão, respondendo a do colega que perguntou, a ferramenta molecular, ela é importante, sim. Algumas tem que ser ainda aprimorada, mas ela é uma ferramenta que vai somar todos os nossos esforços, né? Eu acho que não só para os primatas, mas para outras, né, outras espécies é extremamente importante. E o que a Cláudia comentou aqui também, o nosso trabalho como Keeper basicamente um quebra-cabeça. Então, a gente trabalha na avaliação da população total, né? Então, quando eu falo de população global, é a nacional e a internacional, mas, ao mesmo tempo, na população regional, que é a nossa aqui do Brasil. Então, é uma quebra de cabeça para a gente colocar os animais que, naquele momento, precisam reproduzir, que são muito mais valiosos e precisam deixar gerações que vão conseguir reproduzir e tem a sustentabilidade da espécie, em detrimento àquela que já representou muito bem e ela, nesse momento, ela não precisa se reproduzir. Uma coisa que acho que é importante, que a gente está passando e que justifica muitas vezes a questão da manutenção dessas espécies ex situ, é o que a gente vem acontecendo aqui com por exemplo, o bugio. A gente está enfrentando uma crise de febre amarela que sem precedentes e outras que a gente vai, sei lá, no futuro, quem sabe isso pode acontecer, e que simplesmente dizimou várias populações de bugio, e que se hoje a gente tem populações cativas, né, ou sob cuidados humanos, com procedência e origem, pode ser utilizada sim, no momento que o vírus não estiver mais aqui circulando e possa voltar para a natureza. Então, esse é um dos papéis chaves. O Keeper, então, como a Cláudia comentou, tem um trabalho que é de formiguinha, porque a gente reúne esses dados durante o ano inteiro, tudo o que acontece em todas as populações dos zoológicos. Se o bicho brigou, se o bicho nasceu, se o bicho teve algum problema, se teve uma dispersão, ou seja, quando ele está já um animal adulto, ele precisa sair do grupo, porque ele já não é mais tolerado no grupo, onde ele está, se ele está fora. Então, para essas 16 instituições, que tem um grupo de 10, 11 micos, um casal, você tem que arranjar estratégias para fazer com que essa população seja sustentável. Ao mesmo tempo, trabalhar com a população mundial para que você tenha esse fluxo genético e demográfico. Então, a Cláudia pontuou muito bem, nem sempre a recomendação é reproduzir, nem sempre a recomendação é ter estrategicamente os animais geneticamente mais valiosos, mas vai depender de cada momento, de cada situação, onde eu tenho que ter um número N de bichos muito maior do que genética e vice-versa. A diferença do aurita para o cara dourada é que a gente teve o início de uma população para trabalhar um N muito grande.
né? Então, vieram muitos animais confiscados e os que já tinham aqui. O aurita, assim como o preto, começou com uma população muito pequena. Então, até ela decolar, demora muito. E quando você perde um indivíduo desse, ele faz uma falta gigante, né? Então, a diferença entre o sucesso, às vezes, de uma espécie, às vezes pode estar concentrada no manejo ou na avaliação, mas é o número de fundadores, ou seja, o quanto você começa aquela população. E aí você vai trabalhando. Com populações muito pequenas, esse trabalho é dobrado, né? Para você não saber indivíduos para cruzar com parente, ou indivíduos que você não tem origem, ou indivíduos que fenotipicamente parecem um aurita, mas você vai ver ele já não é, né? O aurita, eu acho que ele é mais difícil de identificar, né? Porque o cara dourado, a gente tem todo aquele estereótipo, né? Aquele fenótipo que a gente sabe. E a gente já teve em algumas situações, engraçada nos outros, a gente ter recebido animais que vieram de confisco, com sagui, né? Entrando como mico-leão de cara dourada, mas ele foi completamente utilizado água oxigenada nele para se parecer com mico-leão de cara dourada. Então, a gente tem essas questões que é muito complicada, mas, assim, respondendo a resposta do colega e de outras que virão, dependendo do número que você começa, você você decola mais o programa ou você vai ter mais pausadamente. Então, é uma coxinha de retalhos que a gente trabalha todos os dias. Antes de passar a palavra para a Cláudia falar dos híbridos, só para concluir sua fala, Mara, a Júlia, que tinha feito a pergunta ali da ferramenta, só pediu para você comentar se essa ferramenta molecular, hoje ela é amplamente usada ou ainda não. Você explicou da ferramenta, mas saber se ela tem uma grande utilização. Para algumas populações, o mico-leão cara dourada ela ainda está sendo estabelecida, porque é uma população muito grande. Por exemplo, para o mico-leão preto, a população, por exemplo, do Exito, sobre cuidados humanos, ela já está toda avaliada, né? Então, tem o pessoal da UFSCar, a professora Patrícia Freitas, que trabalha basicamente com isso. A UFSCar tem se dedicado bastante com relação a isso. Então, a população toda do mico preto, basicamente, já tem essa avaliação molecular. Alguns micos que estão fora do Brasil também já tem essa avaliação. O mico dourado já tem alguma parte também. Então, a tendência, o cara preta, a gente também espera começar a fazer um trabalho nesse sentido. A gente tem a tendência de, ou seja, a meta de que toda essa população esteja avaliada. Então, acho que aos poucos a gente vai aprimorando a técnica, vai fazendo perguntas novas e a gente vai melhorando cada vez mais. Mas hoje eu considero que a gente tem avançado demais na questão da ferramenta molecular para essas necessidades que a gente tem para um bom manejo. Bom, vou emendar então já. Posso só fazer um comentário do que Claro. Mara falou? Que eu acho importante as pessoas entenderem essa questão do controle populacional, Exito, né? Que às vezes a gente já enfrentou resistência de algumas instituições, alguns colegas, alguns profissionais, quando a recomendação é a gente vasectomizar um macho, é a gente colocar um implante contraceptivo numa fêmea, é a gente separar um grupo, porque as pessoas pensam, espécie ameaçada é sinônimo de reprodução, né? Nem sempre, né? É sinônimo de reprodução na natureza, mas quando a gente está num ambiente controlado, né? Limitado, não só pelo ambiente ser limitado, mas pelo que a Cláudia comentou, pelo que a Mara comentou, às vezes a gente tem uma super representação de um indivíduo na população, geneticamente falando, né? Então não adianta a gente ter 500 indivíduos se 300 são aparentados, né? Isso não mantém uma população viável por muitos anos. Então, é importante que as pessoas das instituições que mantêm esses animais, não só essas duas espécies que a gente está conversando aqui, mas que entendam que quando a nossa recomendação é para vasectomizar, é para esterilizar, a gente fica com a dor no coração quando tem que chegar nessa situação. E muitas vezes quem coloca nessa situação são as próprias instituições que colocam aqueles mesmos indivíduos para reproduzir desenfreadamente, né? Então, assim, e mais uma vez, assim, é importante essa coisa colaborativa, que são decisões, às vezes, difíceis de recomendação a serem dadas, né? Então, assim, quando a gente tem um grupo que faz a gestão, né, dessas informações, do livro, das análises anuais, porque todo ano os Study Bookkeepers, eles fazem uma análise anual sobre a população, e aí leva em consideração, além da questão genética e demográfica, essa questão comportamental que a Cláudia apontou aqui, que é muito importante. Então, é importante que quando as instituições que mantêm essas espécies recebam aquelas recomendações, né, saibam que por trás daquilo a gente pesou bastante coisa até que chegasse
às vezes, infelizmente, na questão de ter que realmente esterilizar, tirar completamente aquele animal do circuito reprodutivo da espécie, né? Só um comentário. Perfeito. Eu vou, acho que responder duas coisas ao mesmo tempo. Uma com relação aos híbridos, né? E outra falando da ferramenta genética. O Calitrix aurita ele tem uma problemática imensa com a questão da hibridação. A hibridação, atualmente, ela ocorre não só aurita com jacos, aurita com penicilato. Você tem penicilata com jacos, jacos com geofroy. Bom, eu sei que a gente tem uma pesquisadora que vem trabalhando com a gente já há bastante tempo, e todos os meus auritas, os meus não, né, que eles não são meus, os auritas que vivem, hábito vai estar errado, que vivem no zoológico de Guarulhos, ou que já passaram, todos esses animais foram avaliados geneticamente. Tá? Então, eu sei que todo mundo que eu digo que é aurita, que está lá, é aurita de fato, geneticamente aurita. Tá? Então, além de fenotipicamente aurita, geneticamente aurita. Porque, às vezes, a gente recebe alguns híbridos muito difíceis de você afirmar com certeza se ele é puro ou se ele não é. Você tem as duas situações. O cara que parece puro e é, na verdade, híbrido geneticamente, e o cara que parece híbrido, às vezes ele não tem o douradinho na cabeça, o tufinho dele branquinho não é tão evidente, mas geneticamente ele é aurita. A gente viu isso. E a gente teve um híbrido de 3 espécies identificado: geofroy, jacos e penicilato. Tá? Então, essas coisas acontecem. E a primeira geração do híbrido, do aurita com o jacos ou o penicilata, ela é muito característica. É aquela cara de ursinho que eu mostrei naquela foto. Só que, a partir do momento que esse indivíduo ele é fértil, né? A partir do momento que ele começa a cruzar com outros, seja aurita ou jacos ou penicilata, ele já muda e ele já começa a mostrar fenotipicamente, a carinha dele começa a tender para uma ou outra espécie. Né? A gente nota que o penicilata tem bastante força nesse sentido, né? Eles tendem a ter um fenótipo mais de penicilata quando é híbrido. Né? Eu já recebi a aurita que eu só mandei para essa pesquisadora, né? A Joana, acho que as pessoas conhecem. A única coisa que nele chamava atenção era o dorso da cabeça, que era meio acinzentado e estriado, e o aurita não tem isso, né? E todos esses animais, então a gente fez usou a ferramenta genética bastante para tentar entender, né, isso, e o quanto, ou há quanto tempo isso já vem acontecendo na população, né? E parece que essa hibridação já tem uma longa estrada, né? Então, tudo isso são coisas que a gente precisa estudar melhor, né? E que essas populações têm ajudado muito, né? Esses animais todos que a gente tem trabalhado, eles já contribuíram muito para o conhecimento da questão genética, da questão da hibridação, né? Da questão de manejo mesmo, e inclusive de saúde, né? A gente tem também projetos relacionados a questões de saúde, né? De microbioma, que é um outro universo, né, que mostra e tem mostrado que existe diferença entre animal de vida livre e animal de cativeiro. E a gente tem que acertar isso, porque quando for para devolver esses animais, um dia a gente vai controlar todos os invasores e vamos devolver a aurita para o ambiente, né? Esses animais têm que ser aptos, né, e para viver nesse ambiente, né? Inclusive a sua microbiota, né? Então é um mundo de coisas, né? E esse trabalho ele só acontece se a gente trabalhar junto, né? O Zoológico de Guarulhos não faz genômica, né? Mas eu posso receber um pesquisador que vai trabalhar com aqueles animais por uma causa super importante, né? Então, acho que isso é muito importante. Tinha uma outra pergunta sobre... Não me lembro, acho que da Carol Vaninha, acho, mas eu esqueci, me desculpa. Deixa eu ver aqui para ti rapidinho. A Carol... Ih, já saiu aqui também. Mas, de alguma forma, a gente acabou respondendo, Carol. Se acho que ela se você ainda tem dúvidas, coisa. comenta aí de novo. Eu acho que era qualquer coisa de
de se analisar hormônio, né? A dosagem hormonal. Isso, a gente tem essa ideia também, né, de estudar a questão hormonal, inclusive tive já umas conversas com a Cris Pisuto lá da USP, né, de tentar entender também isso, né, porque esses animais, eles têm uma coisa muito interessante. Em primeiro lugar, é a sazonalidade, né, então, os nascimentos começam em setembro, outubro, novembro, e na natureza acontece assim, e nas instituições tem acontecido da mesma maneira. Então, os dados que a gente coleta, eles trazem muito mais informação do que simplesmente quem vai casar com quem, né? Isso aí é um pedacinho pequeno da história. A gente está conseguindo entender todo esse universo do que é a vida dessas espécies, dessas populações, né? Então, a gente tem ideia, a gente ainda não está trabalhando com dosagem hormonal, mas está nos planos, né? Eu acho que eu fico muito feliz hoje de ver tanta gente falando de aurita, porque há 10 anos atrás falava aurita, falava, quê? Oi? Que diabo que é isso aí? Né? Então, hoje, tanta gente trabalha, hoje tem muita gente trabalhando com essas espécies. O próximo é o Flavíceps, né, Mônica? Que é o primo do aurita, que agora está começando e está precisando dos mesmos esforços. Olha, eu já querendo abarcar mais um. Ó. Eita, mas precisa, porque esse é o nosso trabalho, esse é o que nos move, né? Então, hoje, quando eu vejo que isso está acontecendo, que tem gente interessada em estudar esses detalhes, essas coisas mais particulares, é assim, é isso que tem que mover o mundo da conservação, né? E a gente não, o que a gente ainda não faz, a gente está topando as ideias, e vamos tentar fazer. Beleza. Eu queria fazer só uma complementação, que eu acho que é uma coisa importante, que vai também complementar com o que a Mônica fala. Agora eu estou vendo a carinha de vocês estão se mexendo, vocês ficaram congeladas para mim. Na verdade, com relação ao mico, como é uma população já tem há muito mais tempo, sim, a gente já tem diversos trabalhos publicados com relação à dosagem hormonal, dentro dos programas de pesquisa que tem nos outros São Paulo, de outras instituições também. Mas o que eu acho que é importante, o que a Cláudia comentou, justamente de a gente ver pessoas cada vez mais interessadas, mas acho que para as pessoas que não conhecem, às vezes, os planos de ação, no final dos planos de ação, alguns deles têm muita linha de pesquisa que é sugerida, que precisa levantar, que precisa trabalhar e que vai dar suporte não só aos planos de ação, mas à espécie específica. Então, a gente tem todos os nossos projetos, os alunos de mestrado, de pós-graduação, seja lá o que for, dentro, por exemplo, dos outros São Paulo, ou com a nossa parceria com a UFSCar. E, por exemplo, as publicações dos micos que a gente teve, de 2014 para cá, já são mais de 119 publicações em questão de dosagem hormonal, de comportamento, questão de saúde. Então, são várias as linhas. Então, acho que é importante, sim, para todo mundo que está nos assistindo, ter a curiosidade de entrar nos planos de ação e ver as metas e objetivos de cada um, e muitos deles lá, por exemplo, precisam linhas de pesquisa, eu preciso que alguém se interesse para trabalhar nisso, né? Não precisa estar necessariamente envolvida nisso, mas está com o seu projeto de mestrado e doutorado, a gente precisa, sim, que essas linhas de pesquisa ajudem a complementar as linhas de ação que tem no Plano de Ação Nacional. Nós fazemos a nossa parte aqui na parte do Excito, trabalhando nessas linhas, mas quem puder e ter essa curiosidade, tem vários. Então, a gente não está falando só dos primatas, os carnívoros também têm, as aves também têm. Então, acho que é importante de que, às vezes, as pessoas querem tanto trabalhar com espécie ameaçada, ou qualquer uma que seja, mas eu começo por onde? Então, uma boa dica. Comece avaliando o PAN, que estão lá todas ali bonitinha, nos objetivos específicos, e você vai encontrar uma linha de pesquisa que precisa, e você vai estar colaborando com essa integração que a gente está falando, com o projeto que a gente fala de Excito e com as ações que tem no Excito. Perfeito. Então, aqui para a nossa próxima questão a ser abordada, também vou juntar aqui alguns comentários e perguntas. O Samuel, ele perguntou se existe alguma iniciativa ou ideia de capturar animais na natureza com o objetivo de melhorar ou aumentar a variabilidade genética, ou até de trabalhar com inseminação artificial e soltura novamente na natureza. E aí, pegando esse gancho da soltura, como vocês já acabaram falando um pouquinho em suas outras falas, né, tem dois comentários que acabam entrando nessa questão, que é da Tânia Reis,
onde ela citou, por exemplo, que o macaco guigó, em Sergipe, Bahia, também é uma espécie ameaçada e que diminui a cada ano mais a sua área territorial e populacional. E o Robson comentou que um ponto muito importante da conservação, né, é a liberação dos indivíduos, mas que hoje é muito complicada, justamente porque os hábitats diminuíram e tem a questão do tráfico. Então, falar um pouquinho dessa questão dentro dos programas, da ideia de capturar os animais, né, ou de inseminar, e as questões que envolvem a soltura na natureza. Quem vai começar? Olha, hoje a gente fala na questão da conservação integrada, né? O que é a conservação integrada? É quando você une tudo. Você une as ações in situ, as ações ex situ, com a finalidade de melhorar o status da população na natureza. O que acontece hoje com o aurita? A gente tem uma população muito fragmentada, né? Então, você tem grupos vivendo em áreas minúsculas, né? Sem nenhuma conexão com outros grupos, ou seja, eles estão completamente isolados geneticamente, né? Esse grupo, o que vai acontecer? Ele vai viver durante um certo tempo, vai chegar um momento em que um dos pais vai morrer, não tem outro grupo próximo, conectado, que possa substituir esse animal, esse grupo, a tendência dele é se extinguir. Por quê? Ou vai começar a acontecer endocruzamento, alguém vai assumir a liderança desse grupo e vai começar a reproduzir, só tem a família ali, não tem tu, vai tu mesmo, né? Mais ou menos isso. Esse é um grupo que tem que ser manejado, né? Você não precisa necessariamente pegar todo esse grupo e tirar ele de lá e levar para o cativeiro, mas os indivíduos desse grupo que iriam dispersar naturalmente, porque é um mecanismo natural da população, ele pode, como ele não tem para onde dispersar, ele vai se perder. Esse animal pode ser um fundador extremamente importante para melhorar a genética da população ex situ. E, da mesma forma, você pode trabalhar devolvendo animais estrategicamente, né? O que a gente espera? Que a gente não precise fazer uma reintrodução, que não acabe o aurita para a gente ter que colocar a população toda lá de novo. Mas a ideia é fazer esse manejo de toda a população como se fosse uma só, os animais da natureza, os animais em instituições, e que você possa fazer esse intercâmbio de indivíduos, que é um intercâmbio genético saudável, para que ambas as populações permaneçam saudáveis. Né? Nesse sentido que eu digo que o aurita é muito bacana essa coisa cooperativa. A gente agora, a Mônica também está participando, né, de um workshop para tratar de ações do PAN, mas mais ligados ao in situ, e eu estou lá dando meu espetáculo, né? Por quê? Porque o conhecimento que a gente adquiriu no cativeiro serve para o in situ, né? E eu já manejei mais de 50 auritas, né? Eu aprendi alguma coisa, eu posso contribuir, né? E, ao mesmo tempo, existe essa possibilidade da gente entender as duas populações e trabalhar as duas populações conjuntamente, né? Até uma iniciativa que está sendo chamada de Programa de Conservação do Sagui da Serra, porque é tanto para o aurita quanto para o flavíceps, que é o sagui da serra, que ele é claro, ele não é escuro, né? Então, é isso que a gente tem que fazer, né? Então, eu acredito que esse é o futuro para essas espécies, né, de pouca distribuição, muito fragmentada, é você manejar o in situ e o ex situ conjuntamente, né? Eu acho que a gente vai chegar nisso, né, Mônica? Isso, e complementando a sua fala com a da Mara, né? A gente, justamente trabalhando agora, a gente está em pleno workshop que está durando um mês, né? Que a gente está fazendo reuniões virtuais e trabalhos separados, depois a gente junta do programa de conservação. O que é que a gente tem observado? A gente ainda tem muita coisa a ser respondida, né? Como a Mara falou, a gente tem muita lacuna de pesquisa, então quando a gente senta para colocar as coisas no papel e pensar junto e tomar as decisões de conservação, a gente acaba se deparando com isso. A gente ainda precisa entender muita coisa, a gente ainda precisa conhecer bem onde a gente ainda tem, falando mais do aurita, onde é que a gente ainda tem as populações puras,
como a gente vai poder fazer esse manejo integrado, né, de trazer animal da natureza para cativeiro, de voltar do cativeiro para a natureza. Então, a gente precisa ainda de muita informação para, de fato, colocar isso em prática. E isso que a Cláudia falou, né? A experiência do cativeiro para essa espécie está trazendo mais informação, porque, infelizmente, é uma espécie que está sumindo da natureza, mas que a gente ainda tem muito pouco estudo, né? A gente tem espécies super estudadas há décadas, que a gente sabe muita coisa, e tem algumas que a gente não sabe quase nada. O outro sagui da serra, como ela comentou, é que a gente sabe menos ainda, e que provavelmente possa até estar numa situação pior do que o aurita, né? E só mencionando, alguém falou do guigó na Bahia, né? Eu não sei de qual guigó a pessoa tá falando, mas tanto o guigó o coimbrai, que é o da Mata Atlântica, quanto o Bárbara Brown, que é o guigó da Caatinga, os dois também estão em planos de ação, né? Eles estão no plano de ação do Primatas do Nordeste. São duas espécies que a gente tem pouquíssimos indivíduos em cativeiro. São duas espécies bem difíceis de serem criadas em cativeiro, é um desafio, né? Então, assim, no momento a gente ainda não vislumbra um programa desse, porque são espécies, inclusive, difíceis de serem capturadas na natureza, difíceis de serem estudadas também. Mas existem estudos voltados para elas em vida livre, né, no momento, e elas são contempladas no plano de ação dos primatas do Nordeste. Perfeito. Eu queria fazer só uma complementação no que as meninas falaram, duas questões. Uma falou da questão da inseminação artificial, né, de como está se trabalhando isso. Essas técnicas estão sendo aprimoradas. Lá, por exemplo, lá no Zoo de São Paulo, a gente tem uma área, né, um laboratório que está estudando as diversas formas de você começar a trabalhar com a questão de coleta de sêmen, de armazenar. A gente tem um biobanco em que a gente consegue armazenar algumas coisas importantes. E esse laboratório de reprodução, digamos assim, é justamente para estar estudando as diversas espécies na qual a gente pode coletar sêmen ou óvulos e deixar isso congelado, porque a gente imagina que esse seja o futuro. Então, quando a gente fala hoje de conservação interinstitucional, em que, por exemplo, amanhã, o aurita, se Deus quiser, vai chegar nisso, né, Mônica? Mas amanhã ele pode ir para um outro país. Por que a gente fala, mas por que manda os bichos para outro país? Porque estrategicamente é importante a gente estabelecer populações em diversos locais, para que a gente não corra o risco, como a gente está correndo aqui, por exemplo, da febre amarela, a gente perder toda a população e não ter mais de onde começar. Então, algumas doenças que não ocorrem aqui, que não ocorrem fora do Brasil, essas populações podem estar seguras, e a qualquer momento elas podem voltar para recompor essa população. Então, a técnica de inseminação artificial está sendo desenvolvida. Algumas instituições lá fora, que têm laboratórios específicos, começam a trabalhar com isso, e o futuro que a gente pensa realmente é que a gente não tenha mais que, para o futuro, começar a transferir animais fisicamente, e sim o seu material genético. E a nossa expectativa, e a gente quer muito que isso aconteça, é que as instituições todas, de uma forma, estejam tão bem preparadas que você receba o sêmen ou o óvulo e você consiga fazer a reprodução daquele indivíduo sem fazer com que ele mude de continente. Então, acho que esse é o futuro, mas só vai acontecer quando a gente tiver exatamente o que a Mônica falou, estudando, sabendo. A gente não sabe biologia básica de muitas espécies, né? Como a Mônica comentou aqui, o guigó é um bicho que está sumindo também, é um bicho críptico, né? Porque é difícil de enxergar, um bicho belíssimo, e muitas espécies a gente não sabe, fora as que a gente já perdeu, a gente não sabe, e que a gente não tem dado nenhum. Então, é uma realidade, sim, a inseminação artificial é uma realidade, inclusive essas espécies que estão muito bem trabalhadas, por exemplo, com o mico-leão de cara dourada, ele pode ser, sim, uma espécie piloto para as outras espécies que precisam, porque ela está estabilizada. E a gente não pode começar a trabalhar com ele muito pequenininho, em que a população não tem a sustentabilidade e você, em algum momento, perder indivíduos. Então, ela é uma das maneiras de você estabelecer protocolos importantes. Então, acho que a inseminação artificial é, sim, o futuro. A gente precisa estudar melhor. Algumas espécies, você tem um volume maior de sêmen, por exemplo, cara dourada. O preto já não tem. Então, mesmo do mesmo grupo, você tem diferenças gigantes, né? Então, acho que é importante a gente ressaltar que essas lacunas de conhecimento estão aí para serem estudadas, né? Então, a gente tem diversos estudantes e universitários aí trabalhando.
e procure se engajar. Ah, mas é tão difícil trabalhar conservação. Não é difícil, não. Basta você querer, né? Basta você ir atrás e a gente consegue. A gente precisa de parceiros, porque, assim como a gente comentou, o ICMBio isolado, usou os isolados, isso é uma coisa que acontecia muito no passado e hoje, graças a Deus, mudou. A gente trabalhava na mesma linha, na mesma frente, cada um de um lado, cada um do outro. A conversa era muito pouca. E hoje isso existe, essa conversa, né? Hoje a gente consegue trabalhar em conjunto quase que o tempo todo, né? A gente aqui nesse grupinho de 3 aqui, a gente se fala quase que toda semana com relação, a gente discute os assuntos, discute as possibilidades e a gente só constrói alguma coisa em cooperação, tendo o nosso foco de conservação, se cada um conseguir fazer a sua parcela e a gente conseguir unir esforços. Senão a gente vai perder para tudo isso que a gente está vendo, infelizmente. Com certeza. Pessoal aqui mandando beijo para vocês, dizendo que lembrando, adoro vocês, show de bola, palminhas. Como a Mara diz, e não é só parente da Mônica, tá, Mara? Você que fica aí pegando no pé dela, tem bastante gente aí na live. Minha mãe não conseguiu entrar na live. Não. A última pergunta que a gente tem até agora aqui dos participantes é da Ellen Cris. Né? Primeiro, ela disse que é uma satisfação ver, né, todas vocês aqui juntas. E sobre população, ela tem uma dúvida. Quando a gente fala em espécies ameaçadas, ela quer saber como que é feito o levantamento, a estimativa dos animais que estão em vida livre. E se existe uma estimativa atual dessas espécies, do mico-leão dourado e do sagui em vida livre. Acho que a Mônica pode falar. A Mônica acho que pode responder com mais propriedade. Acho que pode. As estimativas são os estudos, né? Então, mais uma vez, a gente precisa que as pessoas estejam em campo levantando essas informações, né? Para o mico-leão de cara dourada, eu não vou lembrar de cabeça a estimativa populacional, não sei se a Mara lembra da vida livre, mas, para quem quiser informações mais precisas sobre isso, é só acessar o site do ICMBio, tá? Tem lá uma ficha para cada uma das espécies ameaçadas de extinção, né? Então, vocês entram lá no processo de avaliação do risco de extinção das espécies, dentro de fauna, e vão encontrar, vão conseguir chegar na ficha de cada primata ameaçado de extinção, e lá tem a estimativa populacional da população in situ, né? E aí, como é que a gente... Eu não sei se a pergunta é como é que essa estimativa populacional tem a ver com a ameaça, não sei se foi nesse sentido, mas existem... Para a gente isso, dizer, né? que a espécie é ameaçada, né? Eu acho que é nesse sentido que ela quer saber. Então, a gente usa os critérios estabelecidos pela IUCN, né? Pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Então, tem os limiares para você... não é só isso, claro, que põe uma espécie em risco de extinção, mas é um dos critérios utilizados. Então, você leva em consideração tanto a população total estimada na natureza, quanto o número de indivíduos adultos que cada espécie apresenta na natureza, e aí você encaixa a espécie como ameaçada ou não, e dependendo desse critério, se ela é vulnerável à extinção, se ela está em perigo de extinção, ou se ela está criticamente em extinção. Mas isso é só um dos pontos que são levantados, que são levados em consideração para dizer se é uma espécie ameaçada de extinção. O aurita eu também não vou saber, são tantas espécies de primatas que a gente trabalha que eu não tenho de cabeça. Eu tenho com a espécie que eu trabalho, né, mais de perto, que eu fiz meu doutorado, eu tenho a estimativa populacional na natureza, as outras eu não vou... Não sei se a Cláudia tem, a Mara, essa estimativa em vida livre. Olha, acho que para o aurita, Mônica, eu acho que, na verdade, não tem nenhuma estimativa que seja real. A gente tem algumas dúvidas, inclusive, qual é o limite sul de distribuição do aurita, né? Aqui em São Paulo, que há controvérsias, né? E uma coisa muito boa é que esses estudos são muito, muito complicados, porque você tem que fazer levantamentos de campo intensos, né? Tem diversas metodologias para estimar nas diferentes regiões qual é a população, e o que está acontecendo hoje é que a gente está redescobrindo o aurita em locais onde a gente não sabia que ele ainda estava, o que é muito bom, né? Por um lado é muito bom, porque talvez a população hoje seja
ainda um pouco maior do que a gente imaginava, né? Mas, por outro lado, a gente tem que fazer o paralelo, onde tem a aurita e não tem o resto, né? Então, isso também dificulta bastante o trabalho, né? Então, eu não saberia dizer hoje qual é a população in situ. Acho que com relação ao mico-leão de cara dourada, só complementando o mico-leão de cara dourada, aliás, um dos trabalhos que é necessário é exatamente fazer o censo. Fazer o censo da população que está de vida livre do lado oeste, para saber exatamente o que tem. Como a população é um pouco grande, que fica ali na área da Baía de Una, que é uma área protegida, então é uma das estratégias, realmente, fazer esse censo. Agora, uma coisa que eu queria complementar, que acho que é extremamente importante, e nos surgiu em uma das perguntas, é como é que a gente define que uma espécie precisa entrar no plano de cativeiro, né, ou sob cuidados humanos. Porque a gente não escolhe espécies aleatórias porque a gente gosta mais do aurita ou do mico-leão, não é assim, né? Então, assim como a gente tem as estratégias que a gente está falando aqui, de avaliar geneticamente, fazer as recomendações, hoje a gente tem ferramentas extremamente importantes, que, por exemplo, a IUCN desenvolve bastante, na qual a gente pega e que nós vamos fazer para esse plano de ação, as espécies que estão envolvidas nesse plano de ação, a gente faz um workshop para determinar o grau de ameaça, a necessidade, ela entra por ações diretas, que a gente fala especificamente baseada nas diretrizes da IUCN para manejo ex situ, que é, se eu preciso de uma população de segurança, porque eu tenho eventos aí na natureza, como, por exemplo, a febre amarela, eu preciso estabelecer essa população para que ela não suma, se em algum momento ela pode ser uma população utilizada para reintrodução, se em algum momento essa população, em determinada espécie, ela precisa ser retirada da natureza, porque em um momento da vida dela, ela precisa de um suporte para que ela sobreviva e depois ela volte para a natureza. Então, se quem pegar pelos guias, né, que chama de guidelines da IUCN, que está disponível, você vai ver que tem um guia especificamente para o ex situ. Ex situ, como a Cláudia bem pontuou aqui, não é só zoológico, tá? A gente tem mantenedores, a gente tem outros parceiros aí que também trabalham fortemente com relação a isso. E aí, baseado nesses critérios, a gente estabelece numa oficina quais são as espécies que podem entrar e que necessitam de ação mais direta sobre a conservação ex situ. Então, se de repente a ação dela é não necessariamente vir da natureza para cá, porque ela tem um risco, mas a questão de educação, a questão de política, ela é enfatizada. Então, isso eu acho que é uma resposta importante. Por que a gente trabalha com essas espécies? Não só porque elas estão dentro do PAN, mas porque numa linha de trabalho, dentro de objetivo específico, que a gente desenvolve nessa oficina, ela estabelece sim que ela é uma população que precisa de um suporte do ex situ, né? A gente tem outras tratativas aí, então, por exemplo, o mico de cara preta, a gente está estudando ela agora, assim como a aurita, é uma população muito pequenininha, que tem ali no Paraná e um pedacinho aqui em São Paulo, em que ela está mais ou menos ali confinada, são poucos indivíduos, e que a febre está passando pertinho por lá, a gente não sabe ainda, porque tem uma equipe trabalhando muito legal lá, vai começar todo um trabalho de levantamento de febre amarela. E assim, quando a gente não tem nenhum animal em cativeiro, né? A gente não tem nenhum em cativeiro. Não tem nenhum cara preto em cativeiro, nada. Então, assim, a pergunta é, mas por que vocês estão trazendo do cativeiro? Essa é uma das respostas. A população, às vezes, é tão pequena e ela está sob uma pressão de desaparecimento, seja por questão sanitária, seja por fragmentação, seja pela qual for ameaça direta, e que se ela não for retirada, em algum momento ela vai sucumbir. A mesma coisa que a Cláudia falou aqui do aurita. Às vezes, essas populações pequenas que estão chegando para o cativeiro, às vezes elas estão tão isoladas, você tem, às vezes, um indivíduo que está no fragmento sozinho, que tem empreendimento de alto impacto acontecendo do outro lado, e ele não vai se conectar nunca. Aí, se você pegar esse indivíduo sozinho e jogar naquela população, ele vai apanhar, ele não vai ser aceito e ele vai morrer. Então, a estratégia é... o que eu preciso fazer? Existe uma árvore de decisão que a gente está preparando, no sentido, quando chegar nessa situação, como é que a gente faz? Então, está definido de que ele precisa, não pode mais voltar para a natureza, então a gente vai comunicar o que é o CPB, que vai comunicar com a Cláudia, que é a Keeper, ou comigo, e a gente vai definir qual é a instituição que pode abrigar, porque ele vai ter um papel fundamental como uma matriz, né? Ou, evidentemente, se ele pudesse voltar para o ambiente dele, ou um outro fragmento que ele possa sobreviver, mas com grupos maiores, essa é a resposta. Então, é importante pontuar de que a gente não escolhe as espécies aleatoriamente. A gente parte do princípio que o PAN já definiu que essas espécies precisam de uma ação pontual,
e a ação do excito, ela é importante para uma forma direta ou indireta, e aí a gente avalia se aquela espécie efetivamente ela precisa ou não precisa naquele momento. Isso pode acontecer também. Ótimo, Mara. Só mais elogios aqui para as três que vão aparecendo conforme vocês vão falando. A gente já está com quase 2 horas de live, né? A gente vem, será que vai 40 minutos? Vai ter gente para falar em 40 minutos? E a gente está aqui há quase 2 horas e as perguntas não param, né? Mas para a gente não se estender muito, lembrando que a gente vai ter live toda quinta, aguardem as perguntas aí também para os próximos. A última pergunta que eu vou fazer dos participantes aqui de hoje é do José Amantino Júnior, que ele quer saber sobre a situação da febre amarela e da vacinação. Febre amarela. Febre amarela ficou em segundo plano, né, quando a pandemia estourou, né? Então, assim, hoje eu tive notícia que pela Zelinda, né, que trabalha com bugio, com a Aloata Guariba clâmitas lá no sul, que continua morrendo a guariba lá, bugio, pela febre amarela, né? Então, tá aí, a febre amarela está em quase todo o país hoje, né? Só está, por enquanto, escapando aqui em cima no Nordeste, uma pontinha do Nordeste só, que ainda está livre, né? E é aquela coisa, o que fazer com os primatas? Né? O que fazer com os primatas? A gente tem espécies mais sensíveis que outras, né? O aloata, os guaribas, bugios, é um gênero de primata mais sensível, que tem se mostrado bem mais sensível. Quando a febre amarela passa naquela área de mata, mesmo tendo outras espécies, é a primeira a ser dizimada, restam quase nenhum ou pouquíssimos indivíduos. Por sorte, a gente tem visto também que eles têm uma certa capacidade, uma certa resiliência, que a gente tem visto algumas áreas sendo repovoadas depois de alguns meses, né? Aqueles animais que sobraram, que talvez tenham ficado imunes, tenham tido a doença e não tenham sucumbido, eles começam a reocupar as áreas. A gente agora está começando a conversar, como a Mara falou, que a gente tem bastante bicho em cativeiro, né? Essa espécie que foi a mais acometida ultimamente pela febre amarela, que é o Aloata clâmitas. Então, a gente tem bastante indivíduos, na verdade, não só alguns, em cativeiro. A gente precisa pensar, né, se a gente consegue retorná-los para a natureza, mas e aí, se o vírus está lá e eles não estão imunizados? E aí veio a pergunta da vacina, né? Existe, sim, uma pesquisa em andamento com a vacina para usar em primatas. A gente começou o grupo de pesquisa, liderado pelo CPRJ e pela Biomanguinhos, testou a vacina comercial, né, que é a vacina que é usada em humanos, de forma diluída, em espécies de micos-leões e de bugio. Viram que confere uma certa imunidade, né? Então, assim, as com os micos-leões está um pouco mais avançada. E agora a gente vai começar, né, o pessoal vai começar a testar nos animais de vida livre, nos micos-leões dourados. Eles vão começar a ser vacinados agora, provavelmente quando a pandemia der que permita que a gente retorne a campo, que ainda tem o risco da gente transmitir Covid para os primatas, e aí a gente vai começar a ver esse efeito em vida livre. Agora, como é que a gente vacina os animais de vida livre, de forma geral, né? Isso ainda é uma coisa muito complicada. Vale o risco de capturar, não é fácil capturar algumas espécies. Então, ainda são coisas que a gente está engatinhando. A gente tem esses primeiros resultados positivos de que a vacina produz imunidade, a vacina que já existe, né? A gente pensava em ter que fabricar uma vacina específica para primata, mas já está se vendo que essa que está aí, ela pode ser usada de forma diluída. Então, a gente está por enquanto, nesse estágio, né? Ainda em teste, e vamos ver o que virá. É promissor, né? De certa forma, é promissor a gente poder, talvez, um dia, pelo menos, vacinar os que a gente tem em cativeiro para protegê-los e começar a pensar em programas de repovoamento, revigoramento, reintrodução, né, das áreas. Beleza. Bom, né, se fosse para falar, tem muita coisa, né? Como vocês perceberam aqui, quase ninguém gosta de falar ou fazer pergunta, mas para a gente finalizar
né, no dia de hoje, para quem está acompanhando, se quiser saber mais, né, sobre as espécies ou sobre esse trabalho que é realizado, queria que vocês falassem se tem conhecimento de algum trabalho específico que está sendo realizado in situ para alguma dessas espécies, e o que a gente já tem de, talvez, literatura disponíveis, ou outros materiais disponíveis, até educativos, sobre essas espécies, para que quem ficar interessado possa continuar sabendo um pouco mais sobre cada um deles. Quem começa? Eu? Tem, eu acho o mico-leão da cara dourada, acho que quem lidera, né, a maior parte das pesquisas na Bahia é o professor Leonardo Oliveira, que é da UERJ, do Rio de Janeiro, né? E ele tem liderado um grupo grande, já há muitos anos que ele trabalha, né, com pesquisas na Bahia, continua mantendo. Tem quem trabalha também com ele, eu não vou saber, nunca soube pronunciar o sobrenome da Cristel. Cristel. Ela é belga, por isso, né? Ela também trabalha junto com ele, eles têm uma grande atuação e tem outros trabalhos mais pontuais, né? E Vida Livre, Mara citou aqui que tem uma grande produção, né, de trabalhos em cativeiro com essa espécie também. O Aurita, né, eu acho que agora está... Agora não, mas vamos dizer assim, há uns 2 anos que tem esse grupo grande, integrativo, de gente de todos os estados de ocorrência da espécie, que começou realmente a trabalhar junto, e aí tem o legal é que tem muito estudante que chegou para o projeto, o Programa de Conservação dos Sagres da Serra, né? Não sei se tem algum aqui assistindo a gente, e eu acho que agora sim a gente vai começar a ter muita coisa, né, de trabalho in situ com a Aurita, que é uma carência grande, né? E quem está liderando, né, para falar aqui dos grupos de pesquisa, tem o professor Fabiano Melo, da Universidade Federal de Viçosa, tem o Rodrigo Carvalho, que é da ONG PREA, que também lidera pesquisas, tem o Daniel Pereira, eu não vou lembrar da Universidade do Daniel, mas que também Santa lidera... Úrsula. Santa Úrsula, no Rio de Janeiro. Quem mais? Em São Paulo, quem está liderando em campo? Os paulistas estão ficando para trás, está faltando paulista nesse grupo de in situ aí. Eu não sei se o Wagner Lacerda... Não, vamos colocar, paulista vai entrar. Está faltando, paulistas, precisamos de pesquisadores para trabalhar com a Aurita. Paulistada tem que entrar. Isso aí. Não esquecendo que a Aurita é uma das espécies que tem prioridade de manejo na Comissão para Primatas Paulista aqui de São Paulo. Então, é uma espécie que estrategicamente é importante a gente desenvolver com assim, né? Só complementar o que a Mônica falou desses trabalhos, ela comentou, o professor Leonardo, que realmente faz um trabalho fantástico ali na Bahia, junto com a Cristel, eles trabalham com o Instituto de Pesquisa Bicho do Mato, e o bacana é que tomou uma proporção tão grande que no final do ano passado a gente teve uma oficina de planejamento estratégico para a conservação do mico-leão baiano, porque a gente está acostumado a falar que o mico paulista, o mico carioca, o mico do sul, mas tem o mico baiano. Lá eles chamam, demorei para aprender que lá não é cara dourada, lá é mico baiano. Eu falei, mas quem é o mico baiano? Depois é que eu vi que era o cara dourada. Essa oficina foi extremamente importante de uma semana, contou com o pessoal da Associação Mico-Leão Dourado, que já tem anos de trabalho, junto com apoio do Zoo da Antuérpia, né? O Zoo da Antuérpia ajuda muito nesse processo, e essa oficina envolveu durante uma semana todas as comunidades locais, a fiscalização, o IBAMA, o ICMBio, o pessoal da comunidade. Então, os tomadores de decisão fizeram uma oficina de planejamento para estabelecer, então, qual é a proposta que se pode trabalhar com determinadas áreas ali no sul da Bahia para proteger os micro-leões de cara dourada. Então, pelo que a gente viu, e a gente consegue ver, desculpa, hein, Cláudio, mas estou aqui representando o nosso carinha dourada, mas dentro do grupo dos Leontopithecus, a gente consegue perceber que, felizmente, graças a Deus, todas as 4 espécies têm planos de ação ou em ações dentro do PAN, mas específicas onde cada um do seu estado está tomando conta da sua espécie. Então, acho que isso é importante, elas são endêmicas. Então, na casa dos micos,
o preto só tem em São Paulo, o cara preta tem um pedacinho em São Paulo, Paraná, o mico baiano, então assim, e aí a Aurita também mais ainda, entre São Paulo, Rio e Minas, então eu acho que assim, é importante porque os tomadores de decisão e essas regiões, esses estados começam a entender de que eles têm uma mina de ouro na mão, né? A espécie é importante, ela é representativa, ela pode trazer não só a questão de todo o trabalho de política pública com relação à proteção da espécie e outras, mas o que mais aquele estado pode ganhar em preservando? Preservando aquele seu meio ambiente, preservando todo o sistema que envolve, trazendo a questão do ecoturismo para as pessoas aprenderem a admirar esses bichos. A gente só realmente consegue proteger se a gente começa a conhecer. Óbvio que tem critérios para isso, mas eu acho que hoje o que a gente está fazendo aqui é democratizar toda essa questão que a gente fala academicamente. Hoje a gente está traduzindo de uma forma mais clara e mais simples para as pessoas entenderem que esse pertencimento é de todos nós. A gente tem a mania de falar, o meu bicho, aquela a gente fala muito brincando isso, mas as espécies são nossas, são brasileiras, então todos nós temos que desenvolver isso de uma forma direta e indireta. Eu fico muito contente quando eu vou lá para a reunião do Mico-Leão Dourado e vejo que eles estão envolvidíssimos com toda a questão. Aliás, depois você dá uma entradinha lá no site da associação, o viaduto está quase pronto, que foi uma briga fantástica, e tem uma área de conexão que eu acho que é uma das grandes vitórias que a gente fala de conservação. Aquele viaduto é fantástico. A gente está trabalhando no workshop do Mico-Leão Preto aqui com o IP, indo muito bem. O cara preta lá no Paraná, começando os estudos, principalmente da questão da febre amarela, quanto pode afetar. E agora o Mico-Leão de Cara Dourada, onde o professor Leonardo, a Christian e todo o pessoal da comunidade se envolvendo. Então, eu acho que é uma esperança, uma luz no fim do túnel, onde a gente tem todo mundo envolvido nisso. E só assim que a gente vai conseguir melhorar esse estado de conservação dos bichos. Isso aí. Thaís, sobre material que você perguntou, sim. Tem muito do Aurita, tem bastante material produzido, também sob a coordenação do Rodrigo Carvalho, lá pela ONG Preá. Tem jogos educativos, tem folders, tem muita coisa legal. E aí eu acho que a gente lá no CPB, a gente tem esse material, né? Quem quiser solicitar, ou solicitar direto para o Rodrigo. Tem gibi, tem muita coisa legal, assim, muita coisa para o público. E fora o que vem para frente, né? Fora o que vai sair desse workshop, né? Tem coisas boas, os guias, tem uma coisa, tem muita coisa legal. Identificação, isso aí. Perfeito. Então, pessoal, né, como o assunto nunca para, pelo menos já sabe aonde que vai procurar para saber um pouquinho mais e ajudar. Né? Até surgiu aqui o comentário dessa questão de como é importante disseminar todo esse trabalho, né, de conservação que é feito, e aí a gente fica também contando com a ajuda de quem está assistindo, participando, né? É uma conversa que não pode ficar só entre nós, então compartilha, divulga para o pessoal, convida para as pessoas acompanharem as próximas, não só quem trabalha em zoológicos e aquários, a gente precisa que toda a sociedade entenda, por isso que a gente está fazendo nessas lives abertas, e como eu falei no começo, vai ser toda quinta-feira, 7 horas da noite, então, né, anota na agenda, alarme no celular, bilhetinho na geladeira, que não tem desculpa para não dizer que não sabia, né? Então, a gente espera toda quinta-feira, 7 horas, cada quinta-feira vamos falar de 2 studbooks para vocês irem conhecendo, né? E como eu falei, hoje a gente já se estendeu demais, então eu vou pedir para cada uma das 3, se quiser dar um recadinho rápido final, aí tem 1 minutinho para cada uma antes da gente encerrar. Eu acho que... Vai, Cláudia, depois eu falo. A mais velha primeiro. Bom, gente, eu queria dizer que eu acho que essa iniciativa é extremamente importante justamente para a gente divulgar esse trabalho todo que a gente faz, né? A gente, pelo menos isso a pandemia trouxe de bom, né? A gente aprendeu a usar essa ferramenta, né? Diz que tudo de ruim que acontece tem alguma coisa boa, né? Então, talvez tenha sido isso, né? A gente, mesmo distante, acabou se aproximando e a gente aprendeu a usar essa ferramenta, que é mesmo a coisa da democratização, como a Mara falou, né? Eu acho que a gente tem que divulgar aquilo que a gente faz, né? Às vezes a gente não para pensar, a gente trabalha tanto que a gente esquece de
de contar o que a gente faz. Então, essa iniciativa, para mim, foi extremamente gratificante, né? De falar um pouquinho disso que é a nossa rotina, é o nosso dia a dia, mas que as pessoas, de repente, não sabem que as coisas funcionam dessa maneira, né? Então, eu estou à disposição de quem quiser saber mais alguma coisa, né? Eu fico muito feliz de estar aqui com essas pessoas tão queridas, e eu tenho certeza que no público também tem pessoas muito queridas, né? E algumas que eu não conheço, mas certamente virei a conhecer, né? Lutem pelas nossas espécies, ajudem a gente a fazer esse trabalho, né? Olhem com carinho para o mundo ao redor, né? Eu acho que é isso que a gente está precisando, né? Que todo mundo merece, né, um ambiente mais equilibrado, e essas nossas espécies que a gente luta tanto por elas, porque elas merecem também, né? Então, ajudem a gente, estamos aí. Muito obrigada a todos vocês, uma boa noite. Pode ser eu? Faço um pouco as minhas palavras, da Cláudia. Eu acho que democratização é o que a gente está fazendo aqui, né? Transformar a linguagem acadêmica de tudo isso que a gente vê de trabalho de anos, seja do Mico, seja do Aurita, seja do Guigó, seja com quem for, da gente, a parte da difusão do conhecimento. Eu costumo dizer que o conhecimento por si só não transforma ninguém. E a gente, se não transferir esse conhecimento, e se a gente não passar isso para frente, a gente não conseguiu atingir com êxito. E essa estratégia toda, a gente querer diminuir as ameaças, né, das espécies. Então, acho que eu também fico muito feliz de estar participando aqui, né, colocando um pouquinho da minha experiência, muito, digamos assim, timidamente, mas assim, do que eu vivi, desses meus 30 anos aí, que comparado a tantos colegas que estão aí na frente, às vezes isso não é nada, porque as pessoas doam a sua vida, as pessoas doam a sua vida profissional, às vezes a gente esquece de família, às vezes esquece de um monte de coisa, mas porque a gente está tão envolvido, né? Então, isso é um sacerdócio. Então, como a Cláudia falou, a gente precisa do envolvimento de todos. Então, a ferramenta, a pandemia, foi uma oportunidade para a gente realmente difundir esse conhecimento, democratizar, porque a gente tinha dificuldade, a pessoa não pode ir no congresso, não tem dinheiro para isso, é difícil e tal. Não, agora sim, a gente aprendeu a usar essa ferramenta a duras penas e pode ser aprimorada cada vez mais. Então, eu também agradeço pelo convite, por ter participado, falado um pouquinho aqui do nosso mico baiano, né, um mico tão importante com tantas outras espécies. Também fico à disposição e que a gente realmente precisa da colaboração de todos, tá? Então, boa noite e eu agradeço muito. Eu puxo da colaboração, né, da fala da Mara da colaboração. Eu acho que é isso, conservação é um dever de cada um de nós, né, trabalhar pela conservação, não é só uma obrigação do Estado brasileiro, mas eu acho que é de todos os cidadãos, né, e as coisas, a gente vê que as coisas só acontecem quando a gente se junta mesmo e consegue, né, a gente consegue compartilhar, consegue dividir, consegue multiplicar, na verdade, né? A gente, tudo isso pensando em multiplicar e, de fato, salvar um pouco, diminuir um pouco, né, as ameaças para essas espécies dentro do que é possível, né? Queria agradecer, acho que essa foi a primeira, né, a primeira live dessa série, acho que foi bem legal, achei um espaço bem legal a ASAB ter criado. E quem quiser, só divulgar, quem quiser um pouco mais de informação, né, sobre as espécies, entra lá no site do ICMBio e no Instagram do CPB, tá? O Instagram do CPB foi recém-criado, mas a gente tem divulgado sempre umas fichinhas das espécies, umas fotinhas, e entra lá para seguir a gente e também para entrar em contato, para tirar dúvidas, tá bom? Então, eu queria agradecer, boa noite para todo mundo, um grande beijo a todos. Aí, o pessoal perguntou aqui do contato, né? Vocês acabaram falando de Instagram, enfim, para acompanhar. E qualquer dúvida, a ASAB sempre tem os seus canais, né? Pode ser o e-mail conservação, sem os cedilhas, tio, ou o e-mail da secretaria ou conservação@asab.org.br. Também tem a parte de contato no site. E aí a gente continua conversando para quem quiser saber um pouquinho mais ou trabalhar junto com a gente nesses programas. E reforço, quinta-feira que vem, de novo às 7 horas, mais conversa sobre esses studybooks. Então, tchau para todo mundo, né? Agora vamos todos descansar um pouquinho e renovar as energias para a semana que vem. Tchau para vocês. Tchau, gente. Boa noite.